a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/Bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixe o preço na loja. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99. Quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bet, o brilho não para. Jornada Esportiva Bandeirantes. Muito boa tarde a você que está na Bandeirantes nesse domingo de futebol. Chegou a hora de mais uma partida decisiva. Aliás, só jogos decisivos nessa reta final do Brasileirão, hein? Estamos com 4 jogos para finalizar esse campeonato brasileiro, dos melhores que nós já tivemos, né? Dos melhores brasileirões que nós já vimos aí, e certamente vai deixar muita saudade, porque tá emocionante. Tanto na parte de cima da tabela como na parte de baixo, todo mundo aí lutando por um título no Campeonato Brasileiro, quer dizer, todo mundo entre aspas, né? Os times que estão ali na parte de cima da tabela, lutando, brigando bastante pelo campeonato, e também na parte de baixo, contra o rebaixamento, contra a degola. 2 já foram, não é? Coritiba e América de Minas já estão rebaixados, mas ainda tem gente lutando aí, não é? Tem gente lutando, e gigantes, não é? Lutando para evitar a degola, para evitar o rebaixamento. É esse jogaço de bola, Botafogo e Santos, que nós vamos transmitir daqui a pouquinho, às 4 da tarde. E na Bandeirantes você vai ter um show de transmissão. Vem aí, João Paulo Capelanes. Daqui a pouquinho, o Capelanes assume o comando da Jornada Esportiva Bandeirantes para narrar todas as emoções desse jogo, que pro Botafogo interessa o título e pro Santos é a luta contra a degola. Que jogo, hein, minha gente? Que partida é essa? Comentários do Cláudio Zaidan e as reportagens do Felipe Melo. Mas não é só isso não. Nesse domingão de futebol de 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, assim que a bola parar no Newton Santos, nós vamos imediatamente para a Arena Castelão, porque lá também tem decisão. Hoje também tem decisão para o líder do campeonato. O líder Palmeiras, de olho no 12º título da sua história, vai enfrentar o Fortaleza às 6h30 da noite. Aí, Ulisses Costa vai transmitir, com os comentários do Mauro Betting e as reportagens do Gustavo Soler. E a gente vai ficar de olho em tudo que acontece também às 6h30 no Morumbi, entre São Paulo e Cuiabá. Lá estará o Paulo do Vale. E no Beira-Rio, porque também tem duelo importante aí entre Internacional e Bragantino. 6h30, o Pedro Oliveira, o nosso companheiro da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, vai informar todos os lances desse jogo. Então, aqui na Bandeirantes, você não está perdendo nada. Aliás, nas últimas semanas aí, a Rádio Bandeirantes tem ficado de olho e transmitindo todos os jogos importantes e decisivos desse Campeonato Brasileiro para todas as torcidas, porque sempre tem uma torcida interessada em algum desses jogos desse Campeonato Brasileiro. Então, vai continuar sendo assim até o final, até a 38ª rodada do Brasileirão. Vamos aos primeiros destaques, vamos às primeiras informações de Botafogo e Santos. Começando pelo time da casa, começando pelo Fogão. Ei, Botafogo, mas não é possível.
Será que o Botafogo vai deixar escapar a chance depois de tudo que fez nesse Brasileirão? Depois de liderar por tanto tempo e ir derretendo ao longo do segundo turno, será que vai perder esse campeonato? Pois é, agora está nos pés do Palmeiras, né? Se o Palmeiras vencer os 4 jogos, fica com o título. E o Botafogo? Qual é a mágica que nós teremos hoje aí para tentar vencer esse jogo, Botafogo, ô Felipe Melo? E continuar brigando pelo título? Me conta aí, boa tarde, Felipe! Tudo bem, Capri? Boa tarde para você, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Uma campanha histórica no primeiro turno, mas no segundo turno o Botafogo vem decepcionando o torcedor. Perdeu a chance de depender apenas de si para ser campeão. Precisa de uma vitória, torcer ainda contra o Palmeiras. Enfim, a situação ficou delicada para o Glorioso, que mudou de técnico de novo. Thiago Nunes assumiu a equipe, no meio de semana comandou o Botafogo no empate, jogando contra o Fortaleza fora de casa, e agora em casa na sua primeira partida como mandante Thiago Nunes, que não pode contar com o lateral Marçal, tem problemas na lateral esquerda com uma leve lesão no pé esquerdo, não joga. O Hugo está suspenso, mudanças no Botafogo no sistema defensivo. Tietê e Danilo Barbosa ganham oportunidades ali e vão atuar no sistema defensivo hoje do Botafogo, que vem numa sequência delicada. Nos últimos 7 jogos, 4 derrotas e 3 empates. A última vitória do Botafogo foi no dia 18 de outubro contra o América, o lanterna do Campeonato Brasileiro. Capri. Muito bem, vamos ver, né? Vamos ver aí qual vai ser a estratégia do Botafogo para tentar só a vitória, né? O Botafogo só pode vencer se quiser continuar sonhando com o título. E agora já não está também só nos pés do Botafogo. Tem que torcer contra o Palmeiras para levantar a taça. E o Santos, hein? Ei, peixão! Porque a vitória do Bahia sobre o Corinthians atrapalhou a vida do Santos, mas atrapalhou também a vida do Cruzeiro, a vida do próprio Corinthians, desses times todos aí que estão lutando contra a degola. O Santos está mais uma vez ali na portinha da zona do rebaixamento. 3 pontos hoje fundamentais para continuar sonhando com o fim desse pesadelo da Série B. Me conta aí do Santos. Qual é o destaque do Peixe? O que é que o Marcelo Fernandes está preparando para tentar surpreender o Botafogo no Newton Santos? Vai, Felipe! Vamos lá, Capri. O Santos, que não perde há 6 jogos do Campeonato Brasileiro. A última derrota foi aquela dolorida para o Internacional, 7-1 no dia 22 de outubro. Desde então, 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. Hoje, uma ausência sentida do capitão Tomás Rincon, que ficou aqui na Baixada Santista tratando o desconforto muscular. Foi baixa da seleção venezuelana na data FIFA, portanto não joga hoje no Santos. Já o volante Camacho, após muitos meses ali sem ter oportunidade na equipe titular, hoje está confirmado na equipe titular do Santos. O técnico Marcelo Fernandes mantém o mesmo esquema, uma linha de 4 defensores que foi utilizada nos jogos contra o Goiás e contra o São Paulo. Capri. Perfeito, perfeito. Tá aí o Felipe Melo trazendo a informação do time do Santos e agora eu quero ouvir a opinião dele. Cláudio Zaidan, eu quero saber o que é que o Zaidan imagina que vai acontecer nesse jogo, que é um encontro histórico, né, de 2 times históricos do futebol brasileiro. E nos anos 1960 fizeram jogos fantásticos, de um lado com Garrincha, do outro lado com Pelé, e que contribuíram demais para a formação da cultura futebolística brasileira. 2 times maravilhosos, gigantes e que hoje lutam por objetivos diferentes. O Botafogo pelo título e o Santos contra o rebaixamento. Ê, Zaida, que dureza! Hoje seu coração tá dividido. Eu sei que hoje tá dividido o coração. Só não me fala que vai dar empate hoje no Newton Santos, Zaida. Boa tarde, tudo bem, Zaidan? Boa tarde, Capriotti. Fala, Caboclinho, boa tarde, Caboclinho. Ei, Caboclinho, tá feliz Fala, da vida Capriotti. com o São Paulo. Tudo bem, Capriotti? Boa tarde, Felipe Melo. Pra toda a Tarde. equipe aí. Quem é que tá conosco? É o Enzo? Isso. Um abraço pro Enzo também. Pra toda a equipe, o Enzo Ortega. Ô, Capriotti, o Botafogo fez um primeiro turno tão extraordinário que ele tá aí há 200 anos sem ganhar. Perde, empata e continua com chance de título, não é? A campanha foi tão extraordinária. Aliás, é bom lembrar o seguinte: os treinadores costumam dizer, os mais antigos, né,
que campeonato por pontos corridos, o campeão, ele tem de ter pelo menos 2 pontos por jogo, em média, é óbvio, né? Já que é impossível fazer 2 pontos num jogo, você faz 1 ou nenhum ou 3. Mas em média fazer 2 pontos por jogo, senão não dá para ser campeão. Então veja como está equilibrado o futebol brasileiro. Na Série B, a Série B terminou ontem sem ninguém conseguir fazer 2 pontos por jogo. Ninguém conseguiu essa média, nem o Vitória. E na Série A, o Botafogo foi o único, depois de um número razoável de rodadas, é óbvio, não com 2 rodadas, mas um número razoável de rodadas, o Botafogo era o único que tinha mais de 2 pontos por jogo. Agora, claro, não tem mais. Ninguém tem. O Palmeiras, que é líder, não tem. A coisa está muito equilibrada. É um perde e ganha tremendo. Só que, apesar de ter chance, pelo primeiro turno que fez, o Botafogo conseguiu uma vantagem tão gigantesca que mesmo depois de tanto tempo sem ganhar, ele continua com chance de título. Só que você tem de olhar o que está acontecendo em campo, o que os times estão jogando. E o Botafogo está jogando muito mal. Muito mal. Uma dificuldade tremenda para criar jogadas ofensivas. Perdeu aquela capacidade de marcar no campo todo e sair em velocidade, que foi a grande arma do time no primeiro turno. E alguns jogadores-chave para a campanha do primeiro turno, Perry, Adrielson, Tiquinho Soares, não estão jogando o que estavam jogando, principalmente o Tiquinho. Desde a contusão, o Tiquinho estava voando, artilheiro do campeonato, com sobras. Depois que ele se machucou, ele não fez mais nenhuma boa partida. Nenhuma. Tanto que chegou a ficar no banco, a torcida exigiu a volta dele, achando que ia resolver, não resolveu. Está jogando mal. Então houve uma queda técnica, uma queda física e uma desorganização tática, porque o John Textor, em vez de deixar o Caçapa, o cara chegou, entendeu o que estava fazendo o Castro. Deixa o Caçapa. Não, eu preciso dele no Molenbeek. Que Molenbeek, porra? Botafogo, com chance de ser campeão brasileiro. O cara trata o Botafogo como um departamento de uma empresa que tem o Crystal Palace, o Lyon, o Molenbeek, o Botafogo. Aí não, vou remanejar os funcionários para outro departamento. Ele não entende. Ele não tem noção do que significa um título brasileiro hoje para o Botafogo, que ele não ganha desde 95. E não entende que o Botafogo é maior que Crystal Palace, que Lyon, que Molenbeek, mas 100 vezes maior. Ele precisa aprender onde ele está, não é? Enfim, a coisa desandou e hoje não está jogando bola para ser campeão. Palmeiras e Flamengo provavelmente vão protagonizar essa disputa, né? O Flamengo hoje é muito favorito contra o América. E o Santos, Capurante, se o Santos perder esse jogo, ele só vai ter um ponto a mais que um time da zona de rebaixamento. O Cruzeiro joga amanhã, joga contra o Goiás. Se o Cruzeiro ganhar, vai a 44. Se o Santos perde, fica com 42. Aí tem o Bahia com 41 e Goiás e 2 que já caíram, Coritiba e América. Então, meu caro Capriotti, esse jogo tem um valor absurdo hoje no grande Newton Santos, Capriotti. Ah, demais, viu, Zaida? Muito, um jogo realmente importante. Bom, todos são, não é? Todos daqui pra frente têm uma relevância enorme, gigantesca, mas esse também, porque se o Botafogo perde hoje, aí tem a impressão que dá adeus mesmo a briga pelo título, a disputa pelo título, porque é uma questão também moral, não é, Zaida? O Botafogo sentiu muito aquelas viradas que sofreu. Sim. Não é? Especialmente. Se o Tiquinho marca aquele gol de pênalti contra o Palmeiras, se o Tiquinho marca aquele gol, o Botafogo seria campeão brasileiro, Capriotti. Exatamente, é isso mesmo, exatamente. Aquele pênalti talvez tenha sido o pênalti do campeonato pro Botafogo, né? Talvez o título ali tenha sido a derrota do Botafogo no campeonato, essa provável derrota, né? Claro que matematicamente ainda não, mas é difícil, porque eu tô com você, Zaida, você olha o Botafogo hoje, não é nem sombra daquele time que tava voando no primeiro turno, que era um time incisivo, um time cheio de energia. Hoje é um time que não tem confiança, é uma equipe que você olha no campo, você não consegue falar, esse time tá com cara de campeão. Não, Capriotti, veja como o problema é emocional. O único momento no segundo turno em que reapareceu o Botafogo do primeiro turno foi o primeiro tempo contra o Palmeiras. Você concorda? Que meteu 3-0, podia ter feito 5, não é? Então veja como o time entrou em colapso emocional. Depois daquele pênalti perdido, o Botafogo do primeiro turno desapareceu de novo, Capriotti.
Exatamente. É uma questão realmente emocional, né? Aquela derrota para o Palmeiras foi muito doída e certamente traz reflexos até agora. Claro, além da questão administrativa, né? Porque John Textor demorou para mexer nas funções ali de treinador, demorou para mexer 2 vezes, né? 2 vezes ele demorou para trocar treinador no Botafogo. E agora ele tá correndo atrás dessas coisas todas. Zaida, tava dando uma olhada aqui na tabela, só falando agora da parte de baixo um pouquinho do Santos, que tá nessa luta contra a degola. Sim. Mas eu tenho a impressão que o Goiás não vai se salvar, o Goiás vai ser o 3º time rebaixado e aí vai sobrar uma vaga para os outros todos aí que estão lutando contra essa degola. Eu tava dando uma olhada na tabela aqui, eu tenho a impressão que a mais difícil desses times todos aí é a do Cruzeiro, viu? Eu tô achando que o Cruzeiro é quem vai sofrer mais aí para tentar se livrar da Série B, Zaida. O que te parece aí, hein? Aquela história. Você falou do Santos. O Santos perde hoje, ele fica 1 ponto só acima da zona de rebaixamento. E neste momento pesa muito o aspecto emocional. Amanhã tem um jogo, mas assim, vital, que é Goiás e Cruzeiro. Porque se o Goiás ganha, ele vai a 38 e ele fica então a 3 pontos do próprio Cruzeiro e do Bahia, porque o Bahia já jogou, não é? Então o Goiás ganhando amanhã, ele fica a 3 pontos de Cruzeiro e Bahia. Então ele se mantém vivo. Se ele não ganhar amanhã, aí já vai desistindo, né? Já vê que não dá. E o Cruzeiro, se o Cruzeiro perde, a coisa fica brava, né? Porque a tabela do Cruzeiro é complicada. E o Cruzeiro é um time muito instável. Só que o time ganhou do Fortaleza, empatou com o Vasco, um jogo difícil, tá invicto desde que o Autori assumiu lá. Tá na briga. E o Bahia, resta saber, porque a vitória de sexta-feira foi tão grande, que eu vou te contar, né, Capriati? O Bahia agora tem de entrar com muita confiança, mas também tem muita pedreira. Tem o São Paulo pela frente. São Paulo não jogou, São Paulo não tá de férias. São Paulo tá jogando pra valer, eu acho isso muito legal. São Paulo e Fluminense. Veja que o Fluminense ontem entrou pra valer e derrubou o Coritiba pra Série B, né? Então, eu não sei. Pra mim, eu ainda acho que Goiás e Bahia vão descer, Capriati. É isso, né? Vai ter emoção até o final. Vai ter muita emoção até o final e a gente vai conferir isso tudo. Por falar em emoção, deixa eu saber do Enzo Ortega aí os outros jogos, o que já rolou nessa 35ª rodada, números atualizados, pra gente deixar o nosso ouvinte e também telespectador, quem tá com a gente aí na nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muito bom, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem com a gente aí que já João Paulo Capelanes vai transmitir esse jogaço entre Botafogo e Santos. E aí, Enzo Ortega, me conta aí tudo dessa 35ª rodada e o que tá rolando aí no mundo do esporte nesse domingão. Boa tarde, Enzo. Fala, Capri, boa tarde pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, essa 35ª rodada continua, na verdade, porque tivemos jogo do Corinthians, ontem também muitos bons jogos. Agora às 4 horas, lá na Arena MRV, o Atlético Mineiro entra em campo contra o Grêmio, além do jogo também de Botafogo e Santos. 6h30 mais tarde, lá na Arena Castelão, Fortaleza e Palmeiras. Também no Beira-Rio, Internacional e Bragantino. No Morumbi, São Paulo e Cuiabá, fechando América Mineiro e Flamengo. Capri, hoje também estamos tendo e tivemos alguns jogos importantes durante esse dia inteiro e agora tá rolando jogo do Real Madrid com um gol brasileiro. Rodrigo, aos 14 minutos do primeiro tempo, vai vencendo o Cádiz por 1-0. Também tivemos a conquista do Corinthians no Paulista Feminino, venceu o São Paulo por 4-1, mas o Inter também ganhou o campeonato estadual feminino em cima do Grêmio, empatou por 1-1, mas venceu. Atualizando a parte de cima da tabela, atualizando essa tabela do Brasileirão, Capri, Palmeiras segue líder com 62 pontos, seguido de Botafogo com 61, o Flamengo com 60, Grêmio com 59, esse é o G4. O Bragantino também com 59, em quinto, Atlético Mineiro com 57. Agora na parte da classificação
classificação da Sul-Americana, Fluminense com 53, o Furacão com 52, o Cuiabá em nono com 47, o São Paulo 46, Fortaleza e Corinthians empatados com 44, o Inter com 43, Vasco da Gama com 42, o Peixe também com 42 na 15ª colocação. O Bahia em 16º com 41, o Cruzeiro também está com 41, mas está abrindo a zona de rebaixamento, Goiás em 18º com 35 e já rebaixados o Coritiba com 29, América Mineiro com 21. E só para fechar, Capri, a gente está tendo agora também um jogo importante da Premier League. O Manchester United vai vencendo o Everton pelo placar de 3-0 mais cedo. O Aston Villa venceu o Tottenham pelo placar de 2-1, Capri. Muito bem, Enzo Ortega vai ficar de olho em tudo, hein? Vai ficar de olho em tudo. A gente também tá de olho em tudo aí com o nosso timaço. Com São Paulo e Cuiabá, com o Paulo do Vale, com o Internacional e Bragantino, com o Pedro Oliveira lá em Porto Alegre. Você vai ter todas as informações, a melhor transmissão nessa reta final do Brasileirão 2023. Times definidos, times escalados, pode subir o hino do Botafogo aí, vamos escalar o fogão. Eu quero saber como é que o Botafogo vai tentar hoje essa vitória sobre o Santos. Sobe o hino do Botafogo. Vamos lá, Michel Lopes! Botafogo, Botafogo, campeão. Campeão desde 1910, o Botafogo em busca de um título que não vem desde 95. Hoje com o Thiago Nunes no comando técnico, o goleiro 12, Lucas Perry no gol. Número 5, Danilo, na lateral direita, 34, Adrielson na zaga, com Cuesta, Vitor Cuesta, camisa número 15. Na esquerda, Tietê, número 6. No meio campo, 17, Marlon Freitas, 14, Gabriel Pires, 33, Eduardo, 7, Vitor Sá. Na frente, 37, Júnior Santos e o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares, camisa número 9. Tá aí o Botafogo, definido, escalado para encarar o Santos e a gente vira a chavinha, muda o hino e confere o peixão do Marcelo Fernandes. Vai, Felipe! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos definido pelo técnico Marcelo Fernandes com no gol, camisa 34, o goleiro João Paulo. Na direita, 30, Lucas Braga. Na zaga, Messias, 24, 28, Joaquim. E na esquerda, 38, Kevson. No meio campo, 8, Jean Lucas, 14, Rodrigo Fernandes, 29, Camacho e o camisa 7, Nonato. Na frente, 10, Soteldo e o artilheiro do Santos na temporada, o camisa número 9, Marcos Leonardo. Tá aí, definido e escalado também o time do Santos. E olha, Zaida, antes do Zaida, só conferir a arbitragem, por favor, aí. Quem é que vai apitar o jogo, o Felipe? Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, com Bruno Rafael Pires e o Leone Carvalho Rocha. O VAR é o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Boa tarde, Felipe. Muito bem. Boa tarde, Caboclinho. É isso aí. Muito bom. Ô Zaida, e o Marcelo Fernandes tem um papel fundamental nessa recuperação do Santos, não é? Em meio a tantos erros aí cometidos pela direção santista nessa temporada, o Marcelo Fernandes foi um acerto, não é? E a confirmação de que estava em casa mesmo a solução dos problemas do Santos, não adiantava sair procurando por aí. Mas o Santos tem muita coisa para corrigir para 2024, se salvando da Série B, hein, Zaida? E não foi por convicção, né? Não foi porque disseram, puxa vida, o Marcelo vai começar a consertar isso aqui. Foi, na verdade, por falta de opção, uma situação meio desesperadora, troca técnico. E aí falaram, vamos deixar o Marcelo aí, coloca ele de interino enquanto a gente procura outro, né? Só que ele chegou, os jogadores gostaram, o time melhorou, ele organizou melhor o time e o Galo foi que chegou na diretoria e falou, deixa o Marcelo. Deixa o Marcelo porque eu tô percebendo uma evolução, o time melhorou, tá mais bem organizado. O Galo foi treinador, foi jogador, inclusive do próprio Santos, e isso ajudou muito. Agora, tem um cara que faz muita falta e que não estará em campo hoje, Caprotti, o Rincon. O Rincon, ele mudou o meio-campo do Santos. Pela liderança, inclusive, posicionamento dos jogadores. Ele é um comandante em campo, os jogadores respeitam o Rincon. Então, ele faz muita falta. Muita falta. É um jogador que tem sido importante demais nessa... O Santos ganhou do Flamengo, o Santos ganhou do Grêmio, o Santos conseguiu alguns resultados, a vitória sobre o Bahia,
conseguiu alguns resultados e o Rincon foi muito importante para o Santos sair. O Santos estava na área de rebaixamento. Ainda não está livre, pelo contrário. Se perder hoje, fica 1 ponto da área de risco. E o Rincon faz muita falta, viu, Capriotti? Muita falta, muita falta. Foi um jogador que chegou aí, acertou o meio de campo do time do Santos, faz falta mesmo. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para João Paulo Capelanes, que vai narrar esse jogo daqui a pouquinho. Aliás, Capriotti, Fígaro. O Rogério Assis pediu para agradecer ao Capelanes aquele sorvete que ele mandou pro Rogério Assis. Eu mandei pro Ulisses, mas ele comeu até o palito e não fez efeito, viu, Zaidan? Não fez efeito, Fala, João, você tá bom? Tudo bem, Capri? Um abraço pra você. Alô, mestre Zaidan. Alô, Caboclinho, Manuca. Tudo bem, Capri? Um abraço pra você. Boa tarde, moleque. Tamo junto, Capri. Boa, é isso aí. Tá pronto aí já, João? Que o jogo é grande, hein, João? Ah, tá jogo com a voz em ordem aí? Tô mais ou menos. Não, tô brincando. Tá 100%, Capri. Graças a Deus. Como é que é o Fígaro aí? Fígaro. Tô aprendendo com o canhão. Mas tá tudo certo, Capri. Mas é isso aí, um baita de um jogo, Botafogo e Santos. Tava ouvindo vocês atentamente e eu tô totalmente alinhado com o discurso dos dois. Realmente, dá pra falar que é uma pipocada do Botafogo? Acho que dá. Porque é incrível, né? Como é que o Botafogo, infelizmente, derreteu. Eu costumo brincar o seguinte, falei com o Pretz ao longo da última semana no Concentração e volto a dizer. O Botafogo, no momento que o campeonato brasileiro tá pegando fogo, ele apagou. É ou não é, Capri? Então, brincalhão. Isso é pro esporte em debate. Não é pra agora. Amanhã isso tem, é uma discussão pro esporte... Amanhã tem, mas amanhã... Prepare-se pra ser garfado amanhã, jantado. Não, amanhã eu quero aproveitar. Amanhã eu quero aproveitar agora. Amanhã não estarei no Esporte em Debate, mas por um grande motivo. Amanhã estarei lá na festa da CESP, na premiação da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Inclusive, tendo a honra de representar o grande Cláudio Zaidan, que infelizmente não poderá estar presente. Quero mandar uma saudação aqui ao presidente da CESP, o Nelson Nunes. E amanhã teremos lá, então, no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, junto ao estádio do Pacaembu, no Museu do Futebol, essa grande festa que celebra o 40º aniversário do Troféu ACESP. Então amanhã vai ser uma noite de muita festa, de muita alegria, especialmente porque o grande Cláudio Zaidan estará fazendo parte, a partir de amanhã, do hall dos notáveis da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, como premiado de maneira absolutamente justa, pela 10ª vez, o melhor comentarista de rádio de São Paulo. Então amanhã nós vamos lá e com muita honra receber essa honraria aí em nome do Cláudio Zaidan. E também amanhã a gente vai ter lá uma solenidade, não é, Zaidan, em que os notáveis, aí eu tenho muita honra aí de fazer parte desse hall dos notáveis também da CESP. A gente vai ter lá uma homenagem e eu agradeço já antecipadamente aqui ao Nelson Nunes, o presidente da CESP. E parabéns, viu, Zaidan? Uma pena que você não vai estar lá conosco amanhã, mas seu troféu vai chegar em Uberaba para sua alegria e do Caboclinho, do Manuel também, que certamente vai colocar mais um aí na prateleira. Ô Capriotti, eu queria muito ir, você sabe disso, mas também sabe os motivos, né, que eu não poderei ir. Mas é uma honra muito grande, um abraço pro Nelson Nunes e pro Wagner Prado, estão fazendo um trabalho formidável. Um abraço pra Karina, pra Aninha, que representam aí há anos e anos de ACESP, né? E é uma honra saber que você estará lá recebendo esse troféu em nosso nome. E os dois, né? Um que é o 10º em si, e o outro que é exatamente o que marca essa entrada nesse hall de jubilados, né? Hall de jubilados. Exato. É o troféu derradeiro e eu recebo como recebi os outros 9, com muita alegria, muita honra. Agradeço muito a generosidade de todos que votaram e da CESP, que sempre tem essa recepção, esse zelo pela nossa categoria, né, Capriotti? Ô Capri, você não ganhou de apresentador de rádio, Capri? Ele não pode ganhar. Eu né? sei, ele tá é jubilado, ele tá demais, ele já meteu 10 no peito, você tá demais, Capri. Que fase. Não, e eu muito feliz em estar lá amanhã, porque o ano em que eu ganhei o meu 10º troféu foi 2021. Foi o ano que não teve a cerimônia de entrega dos troféus, porque foi o ano da pandemia. Né? Não teve a cerimônia. E depois, claro, eles me enviaram o troféu, fiquei muito honrado.
mas não pude ver os amigos, os companheiros. E eu sei muito bem o que é esse trabalho do Nelson Nunes, o Nelsinho, porque eu também presidi a CESP, né? E é um trabalho hercúleo, viu, Zaida? É um trabalho de muita entrega, de muita dedicação. Claro. O Nelsinho tá fazendo um trabalho fantástico. Ele e o Wagner Prado são dois heróis aí, porque é muito difícil, a gente tem muitas dificuldades, né? Presidir uma associação não é uma tarefa fácil, você tem ali muitas questões, e o Nelsinho está fazendo realmente um trabalho muito, muito louvável, um trabalho gigante, e vai ser uma honra poder estar lá abraçando os amigos, vendo os amigos, revendo os amigos, e poder representá-lo para mim é uma enorme honra. Então amanhã estaremos lá, viu, João? Muito obrigado. Então por isso amanhã não estarei no Esporte em Debate. Amanhã você e o Pretzel vão ficar felizes, né? Amanhã vocês vão ficar felizes. Vou ficar chateado que eu vou voltar para casa com fome, porque eu não vou comer carne à la caprioté. Mas vou deixar pra pizzaria da outra segunda-feira, né, Capri? Que estaremos lá se Deus quiser. É isso aí. Se Deus quiser. Tá bom. Então agora vem aí João Paulo Capelanes. Vem aí a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Santista, se segura aí, hein? E empurra o peixão, porque o jogo é grande, é gigante e o Santos precisa muito dos 3 pontos. Botafoguense, vamos lá, vamos juntos, empurrando o fogão aí, porque só a vitória interessa para continuar esse sonho pela conquista do título. Botafogo e Santos, a partir de agora, é com você. Solta a voz e vem! Vem, João Paulo Capelanes! Bandeirantes. Um abraço, boa tarde para você ligado a partir de agora no microfone de Esportes da Bandeirantes. Estamos chegando, Brasil, estamos chegando para a sequência da rodada do Campeonato Brasileiro. E que jogo, hein? E que jogo! Lá atrás, 1995, Botafogo e Santos fizeram um duelaço. O torcedor do Santos está na bronca desde aquele período, um jogo na arbitragem de Márcio Rezende de Freitas, péssimo por sinal, assim como todos os seus assistentes, mas águas do passado ficam no passado. Agora a história é diferente. No estádio Newton Santos, no Tapetinho, no Rio de Janeiro, na capital fluminense, a bola vai rolar. E você vai se ligar conosco, 4 horas da tarde a bola vai rolar. Newton Santos, timaço da Bandeirantes, daqui a pouquinho a gente começa a girar e trazer destaques para vocês. Botafogo buscando a liderança do futebol do Brasil, ou pelo menos retomar a liderança. O Santos do outro lado tentando cada vez mais escapar e dar uma bica de vez na zona de rebaixamento. É o jogo Bandeirantes que você confere a partir de agora. Rádio Bandeirantes AM 840, FM 90.9 na faixa estendida 86,3. Estamos chegando também de graça no aplicativo Band Play. Baixe o Band Play, vem com a gente. Aplicativo Band Play, você ouve todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, principalmente a Bandeirantes que está no ar. No futebol da Bandeirantes, você vem conosco, radiobandeirantes.com.br, no aplicativo Band Play e com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem com a gente, nação santista. Vem com a gente, torcedor glorioso. Timaço da Bandeirantes que chega com o primeiro destaque do time da casa. O mandante do jogo, como vem o Botafogo, o segundo jogo dele, do Cotonete. Apelidado carinhosamente pela torcida do Glorioso. Thiago Nunes no comando, o Botafogo entra em campo e o destaque do Glorioso é teu. Alô, Felipe Melo, um abraço pra você, boa tarde, Melo. Tudo bem, Capela, grande abraço pra você, boa tarde pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O técnico Thiago Nunes, no seu segundo jogo, promoveu mudanças na equipe em relação à estreia. Muito porque o Marçal, lateral esquerdo, teve uma lesão no pé esquerdo e não joga. Hugo, reserva imediato, está suspenso. Portanto, Danilo, Barbosa e Tietê fechando o sistema defensivo hoje do Glorioso, que não vence no Campeonato Brasileiro há 7 jogos. A última vitória no dia 18 de outubro contra o Lanterna, fora de casa, o América por 2-1. Bom, nada contra o Botafogo, pelo contrário, uma história maravilhosa. Daqui a pouquinho eu vou prosear com o Zaidan e com o Manuel em relação à história do Botafogo, à história do Santos, mas olha, de verdade, nada, 0 vezes 0, nada contra o Botafogo. Mas eu não quero o Santos rebaixado. Eu quero o Santos eternamente na elite do futebol nacional. Eu quero o Santos forte, brigando por títulos, ter uma torcida apaixonada, uma torcida que apoia o clube independentemente da situação financeira, administrativa, de futebol. Então o Santos entra em campo com uma missão dura
que é vencer o Botafogo, que ainda sonha com o título brasileiro. E o Santástico, e o Peixe, e o Santos Futebol Clube, destaque do Peixão, Melo. A principal ausência hoje do técnico Marcelo Fernandes é o capitão da equipe, Tomás Rincon, que machucou na data FIFA junto com a Venezuela. Está tratando um desconforto muscular, portanto não viajou, não joga hoje. O técnico mantém o esquema com uma linha de 4 defensores, que já foi utilizada nos jogos contra o Goiás e contra o São Paulo. E a novidade é o volante Camacho entre os titulares, depois de meses no banco de reserva, volta a ter uma oportunidade na equipe inicial, que começa a partida hoje contra o Glorioso. 3h36, daqui a pouquinho a bola vai rolar no estádio Newton Santos, Rio de Janeiro. Todo esse clima, toda a atmosfera. Ô Melo, não tem expectativa de chuva, mas não tá aquele sol, aquele Rio 40 graus, né, meu irmão? É, não tá, e o estádio também não está lotado. A parcial que a gente recebeu de 27 mil torcedores no estádio Newton Santos, mas a princípio, olhando as imagens agora, o estádio ali aparentemente ainda vazio. O jogo começa em 20 minutos, o Botafogo ainda luta pelo título, está atrás do Palmeiras e não depende só de si para ser campeão brasileiro da temporada 2023. Maravilha, mestre Cláudio Zaidan. Zaidan, antes do meu boa tarde, você é um irmão que eu tenho, parabéns, mais uma vez eu faço questão de ressaltar, você conversava com o Capriotti há pouco aí em relação a ser jubilado no Prêmio ACS, o Capriotti já é há muito tempo e merecidamente. Você, Capri, uma das melhores pessoas que eu conheço. Parabéns, mestre Zaidan, tudo de bom. E ó, você só é jubilado no Prêmio Ford ACS por causa do Manuel. Se não é o Manuel, vai saber onde você ia estar, né, Zaidan? Um abraço pra você, boa tarde, Manuca. Boa tarde, capelano. Fala, acabou. Olá, capelanos, muito obrigado, muito obrigado. É aquela história, né? O prêmio derradeiro também é um aviso, né? Tá ficando velho, né? Eu sabia que você ia soltar uma dessa, mestre. É o derradeiro. Mas, ó, Caboclo, você sabe que eu tava olhando essas escalações aqui, que o Felipe Melo informou a gente. O fato é que o Thiago, ele até poderia improvisar alguém na esquerda e manter um lateral, né? Agora, o de plástico não se ajuda, né? Ele não consegue marcar, ele não consegue fazer uma boa partida, mas ele até poderia. Se ele mantém o de plástico, desde que ele perdeu o Rafael machucado, virou um problema lateral direito. Por que ele opta em não escalar o de plástico se ele não tem opção? Porque ele faz uma mudança, haverá, hora o Marlon Freitas vai estar na direita, hora o Tietê vai estar na direita. E o fato é que ele não terá o tempo todo Danilo como zagueiro. O Danilo sairá também para o jogo. Então vai ser um time de muita mobilidade. E qual deveria ser a resposta do Santos? Na minha opinião, o Santos deveria... Eu não escalaria o Camacho, colocaria... Porque sem o Rincon é um cara que deu estabilidade ao meio campo. Ele consertou o meio campo do Santos. Sem o Rincon, colocaria o Roberto para marcar, né, que é o jogador de marcação, o Rodrigo Fernandes. Colocaria o Rodrigo Fernandes para marcar, com Jean Lucas e Nonato. E mais um atacante. Se ele acha que o Patati pode sentir o tamanho do jogo e tal, porque o Patati é um ponta. E hoje seria um jogo para ter um cara aberto. Ou usando a velocidade do Mendonça, tá bom, não joga bem faz 200 anos, mas é um cara muito rápido, contra um time que não vai ter um lateral especialista. Ou colocaria o Patati. Lucas Lima não. Ou até o Maxi Silveira aberto. Agora, o que não dá é colocar o Jean aberto. O Jean não tem jogado bem desde que inventaram que ele tem que ficar aberto. Isso foi com o técnico anterior. E agora, depois que o Marcelo arrumou a coisa, levou o Jean para o meio campo, volta a usar o Jean Lucas aberto. Não pode. Ele é o segundo homem do meio campo. Ele é o cara para jogar de frente para o jogo, com a bola no pé. Ele aberto, o rendimento dele desaba. O Jean Lucas não tem jogado bem, mas claro, está jogando fora de posição. Então ele vai de Camacho. Vai colocar o Camacho, que é um jogador que só marca, é lento, junto com o Fernandes, que é um jogador só de marcação, corre muito, mas é um jogador de marcação, com a bola no pé não faz muita coisa. O Nonato e o Jean Lucas. Alguém vai abrir, porque o Soteldo vai jogar um pouco mais aberto. Vai abrir quem? O Jean Lucas. O futebol dele desaba.
também não escalaria o Lucas Braga na lateral. Eu acho que até pela formação do Botafogo, o Santos poderia entrar com mais um jogador aberto. Soteldo de um lado, Mendonça do outro, ou até o Patati do outro, se o Marcelo Fernandes entende que o Patati está emocionalmente pronto para um jogo desse tamanho, ele é muito novo ainda. Mas o jogo é grande demais, porque o Botafogo fez um primeiro turno tão extraordinário que ele não ganha 200 jogos e continua com chance de título, por tudo que ele fez no primeiro turno. Só que é um time em colapso emocional. E o Santos volta de novo a sentir um bafo da zona de rebaixamento, porque se ele perde hoje, ele fica só com um ponto acima da zona de rebaixamento. Então o jogo vale demais, jogo grande demais, importante demais, que você vai narrar pra gente, Capelão. Vamos juntos, mestre Zaidan. Eu, você, Manuel, todo o nosso timaço com Felipe Melo, com Enzo Ortega e o timaço técnico Bandeirantes na mesa de som é Rafael Palmeira. Daqui a pouquinho o Michel Lopes está na área. Central técnica Bandeirantes de Beto, Rebeca e Caiame Martins. No switcher com imagens dele, Alan Marcel. Nas redes sociais, o Betting, o melhor da família Betting. Gabriel Betting. Agora tem giro, destaque para você. Rapaz, a tabela atualizada de classificação do Campeonato Brasileiro. A parte de cima tá treta, a parte de baixo tá embaçada. E a parte do meio também tem muita gente sonhando, flertando e outros com medo, hein, Ortega? Um abraço, boa tarde. Tudo bem, Capê? Boa tarde pra você, pro amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Pois é, essa 35ª rodada chegando no final do Campeonato Brasileiro. Agora às 4 horas, quem entra em campo também é o Atlético Mineiro e o Grêmio lá na Arena MRV. Mais tarde teremos 4 jogos no mesmo horário. 6h30, Fortaleza e Palmeiras no Castelão, Internacional e Bragantino no Beira-Rio, São Paulo e Cuiabá no Morumbi, América Mineiro e Flamengo. Falar deste Flamengo, viu, Capê? O Flamengo hoje ele entra em campo podendo garantir matematicamente uma vaga na Libertadores. Isso porque ele joga por 2 resultados, já que o Atlético Paranaense empatou ontem. O rubro-negro pode ter ou um empate ou uma vitória, já garante o clube carioca na Libertadores do ano que vem. É bem verdade que assegura no G6, não é direto na fase de grupos, mas o clube carioca entra em campo já pensando numa possível vitória e, é claro, a vaga na Copa Libertadores de 2024. Atualizando um pouquinho os placares internacionais, Real Madrid segue vencendo o Cádiz na La Liga por 1-0 com gol de Rodrigo aos 14 minutos do primeiro tempo. E o Corinthians é o grande campeão do Paulista Feminino, com transmissão da Rádio Bandeirantes hoje para cima do São Paulo na Neoquímica Arena por 4-1. E quem ganhou também o estadual feminino foi o Internacional para cima do Grêmio, placar de 1-1, viu, Capê? Maravilha, Enzo Ortega, atualizando tudo para você. Ó, é o seguinte, daqui a pouquinho vamos escalar as duas equipes. Aidan, antes só mais uma perguntinha. Aquela pergunta clichê, mas que é sempre muito importante questionar. O Santos é um time meio aleatório no campeonato. Você acha que o time tá morto? Aí vai, pega o Palmeiras fora de casa, ganha. Aí não consegue ganhar um jogo, tranquilo, entre aspas, contra o Cuiabá em casa. Aí ganha do Flamengo. Aí ganha do Flamengo fora de casa. Quer dizer, o que dá pra esperar desse Santos? Quando você acha que vai perder, ganha. E quando você acha que vai ganhar, perde ou empata. Então, há uma certa instabilidade técnica de alguns jogadores, né? O Santos depende muito do Marcos Leonardo estar bem, porque é um jogador que pode decidir. O João Paulo. E quem melhorou muito nessa reta final, já com o trabalho do Marcelo, foi o Joaquim. O Joaquim, ele tem jogado nessa reta final o que o Santos esperava desde o início que ele jogasse, e que inclusive levou clubes europeus a se interessarem por ele, porque ele é um zagueiro rápido. Isso hoje tem muito valor no futebol, muito valor. Zagueiro lento hoje está cada vez mais difícil a vida dos caras. Ele é muito rápido e, de qualquer maneira, é um time instável. Aliás, o campeonato é instável. Eu estava falando pro Capriotti, nenhum time tem média de 2 pontos por jogo, nem o Palmeiras, que é líder. Só o Botafogo teve ali no auge da sua campanha mais de 2 pontos por jogo. Ninguém conseguiu isso. E na Série B também. Nem o Vitória, campeão, chegou a 2 pontos por jogo. Então tá tudo muito equilibrado, os times são muito nivelados, não tem craque. Então é força, velocidade, a disposição dos times, organização tática. Por isso que o time melhorou com o Marcelo. Ele organizou melhor do que os outros vinham fazendo, né, Capelas? Mas é um time instável, como todos do campeonato. Você tem toda a razão. E que Série B, hein, Zaidan? Você falava sobre a Série B. Que Série B que nós tivemos, hein? Pô. Fantástico. Uma das mais disputadas aí dos últimos tempos. Ponte Preta quase
quase bateu na trave para disputar uma Série C na sua história. Mas que bom, permanência, Bugre, Ponte Preta, quem sabe no ano que vem esses dois gigantes do futebol do interior Carpini, possam voltar. o Capelante, que pegou o time na zona de rebaixamento. Vice-lanterna, Zaidan, pegou o Juventude. Subiu. Olha, eu me arrisco a dizer, Zaidan, que foi o ano do Fernando Diniz, né? Porque o treinador conquistou o Campeonato Carioca, a Libertadores, assumiu a Seleção Brasileira, mas se a gente pudesse colocar um pódio, de bons trabalhos ao longo da temporada, o Carpini, vice-campeão paulista com o modesto time do Água Santa. Sim. E aí ele pega o time do Juventude na vice-lanterna da Série B. Sobe pra Série A. E sobe pra Série A, é mole? Sem dúvida. Esse Que cara treinador. logo vai estar num time muito grande. Eu também acho, mestre. Ele é eu bom. Também acho. Ele é muito bom como o treinador mesmo. Muito bom mesmo. 3h47, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a sua participação, ó, atenção. Ao longo da jornada, é claro que eu tenho que ficar atento aqui, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mal é mal, eu faço uma. Então eu vou ficar atento ao jogo aqui para conseguir transmitir, trazer a emoção, a informação girando nosso timaço. Mas a qualquer momento, a bola parou de rolar, alguém tá machucado, você vai mandar mensagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e eu vou registrar. Kátia Martins está por aqui, o Felipão, o Mário, o Mauro, a Bruna Ferreira, Gustavo Castro, Ed Santos, é o Alexandre Bezerra, toda a galera que participa, manda mensagem no chat do YouTube. Ao longo da jornada eu vou registrando. Tem crítica, sugestão, elogio, pergunta para mestre Zaidan? Pode mandar pra cá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O futebol da Bandeirantes está em campo. Vamos colocar em destaque os parceiros comerciais na volta. Em definitivo, eu prometo a você, tem muita emoção do Campeonato Brasileiro na Bandeirantes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil e da Espanha. Com 25 anos de experiência e excelência no mercado brasileiro, oferecemos gratuitamente uma plataforma completa para diversificação de produtos de investimentos e assessoria especializada para você potencializar o seu capital com as melhores oportunidades. Abra sua conta gratuitamente pelo site cmcapital.com.br. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A Estrela Black Week chegou e não vai ser só um dia não, é uma semana inteirinha com as maiores promoções para você brilhar. Mais de 5 milhões de reais em prêmios, com 10% de cashback em jogos selecionados, multiplicadores máximos ativados, milhares de bônus, odds super aumentadas e rodadas grátis. Aproveite tudo isso no site estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Para maiores de 18 anos, consulte as condições do site. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe. Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes de volta para você. Vamos juntos e a sequência. Mais uma rodada Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho. Em 6 minutos a bola rola. De um lado o Botafogo ainda buscando o título. Do outro Santos Futebol Clube para dar uma bica de vez na zona de rebaixamento. Rebaixamento e Santos não combinam na mesma frase. Então é para o Santos vencer, é para o Botafogo ganhar, cada um buscando o seu objetivo na reta final de temporada. Vamos escalar as duas equipes no Newton Santos, no Rio de Janeiro, começando com o time da casa, o mandante no tapetinho. Aí vem a estrela solitária, o glorioso escalando o Botafogo, Melo. Botafogo, campeão. Escalado o Botafogo do técnico Thiago Nunes, com no gol, camisa número 12, Lucas Perry. Na direita hoje, número 5, Danilo. Na zaga, 34, Adrielson, 15, Vitor Cuesta. E na esquerda, Tietê, camisa número 6. No meio campo, 17, Marlon Freitas, 14, Gabriel Pires, 33, Eduardo, 7, Vitor Sá. Na frente, 37, Júnior Santos e o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares, camisa número 9. Repeteco do Fogão, ainda dá, Fogão. Repeteco do Glorioso. Lucas Perry no gol, Danilo Barbosa, Adrielson, Vitor Cuesta e Tietê, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo, Vitor Sá e Júnior Santos, Tiquinho Soares na frente, Botafogo do técnico Thiago Nunes. Que atmosfera! É o Botafogo em busca do título. Do outro lado, um outro time gigante com uma história riquíssima. Escalando o alvinegro praiano, escalando o Santos Futebol Clube, Melo. Agora quem dá bola é o Santos. O tricampeão da Libertadores bimundial, nunca rebaixado, Santos de Marcelo Fernandes. O goleiro, camisa número 34, confirmado, João Paulo no gol. Na direita, 30, Lucas Braga. Na zaga, Messias, 24, 28, Joaquim e 38, Kevson na esquerda. No meio campo, 8, Jean Lucas, 14, Rodrigo Fernandes, 29, Camacho e 7, Nonato. Na frente, 10, Soteldo e 9, Marcos Leonardo. Repete o Santos, o Peixão, vai pra cima dele, Santos! João Paulo no gol, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevson no sistema defensivo, Jean Lucas, Rodrigo Fernandes, Camacho e Nonato, Soteldo com Marcos Leonardo. E a arbitragem do jogo sempre polêmica. Quem apita o jogo no Newton Santos, Felipe Melo? Árbitro FIFA.
Não sei se significa muita coisa, mas... Geralmente não. O Wilton Pereira Sampaio apita a partida. Assistente 1, Bruno Rafael Pires. Assistente 2, Leone Carvalho Rocha. O VAR é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Mestre Cláudio Zaidan, em 3 minutos a bola rola, uma festa muito bonita no estádio Newton Santos, para variar. A diretoria do Botafogo vem acertando bastante aí na recepção das duas equipes no campo de jogo. E a gente percebe aqui, o Felipe Melo já apontou fora do ar, e eu falo mesmo, Melo. Pode falar no microfone ou fora do ar, você que manda aqui, que estamos juntos. Faixas ao contrário, ali no Newton Santos, a torcida do Botafogo. Será que é em forma de protesto? Lógico, não é possível que eles erraram as faixas ali. Mas pera, protesto. O time vice-líder. Pois é, mas aí eu vou te fazer uma pergunta, mestre Zaidan. O Felipe Melo trouxe uma informação também que, infelizmente, antes da bola rolar, na área externa do estádio Newton Santos, tivemos um confronto entre torcedores, entre bandidos de que torcem, ou que se dizem torcedores do Botafogo, e outros do Santos. Então, assim, a gente já percebe que o pavio está muito curto dessa torcida do Botafogo, que criou uma expectativa gigantesca pelo ótimo primeiro turno e agora está caindo no ostracismo, está caindo numa situação que não consegue se reerguer aparentemente. E por isso, protestos de torcedores do Botafogo dentro do estádio, virando as faixas de cabeça para baixo. Aí eu te pergunto, com toda a sua experiência, mestre Zaidan, isso ajuda ou atrapalha? É correto ou é incorreto, Zaidan? Não, atrapalha porque o problema desse time é emocional. Isso bota um peso a mais, uma desconfiança a mais, um apoio a menos. E são 3 dias seguidos de protesto. Sexta, sábado e hoje. Essas faixas aí de cabeça para baixo são apenas o ponto culminante de protestos, aliás, alguns irresponsáveis, que ocorreram na sexta e no sábado no Rio de Janeiro, inclusive no Newton Santos, ali ao redor do Newton Santos. E para um time que tem essa instabilidade emocional, é claro que isso é ruim, é claro que isso atrapalha ainda mais, né? O time até pode ser vaiado no apito final, mas o apoio durante o jogo e antes do jogo é fundamental para um time que está aos frangalhos emocionalmente, né, Capelães? Tem razão, Zaidan, tem razão. Agora, o John Textor não sabe onde está, né? Porque o problema não foi o Castro não tinha jeito de segurar. Era uma oferta que o Botafogo não tinha o que fazer. Agora, não deixar o Caçapa, eu quero ele no Molenbeek. Que porra de Molenbeek? Qual é? O Botafogo não é um departamento do John Textor. Não é ponte, tem de entender onde ele tá, pô. Não é ponte pros outros também, né, Zaidan? Claro, ele fica remanejando. Agora você vai pra lá, agora você vem pra cá. Não é assim, cara. Não é assim, futebol não é isso. Você tá mexendo com clubes, cada um, Lyon, Crystal Palace, Botafogo, cada um deles tem centenas de milhares, no caso do Crystal Palace e do Lyon, e milhões de torcedores, no caso do Botafogo. A pequeno Botafogo, né, Zaidan? Assim, você mostra uma prioridade para outros que acaba, de alguma forma, diretamente ou indiretamente para muita gente, apequenando o próprio clube, depondo contra o próprio trabalho que deveria ser para valorizar a instituição Botafogo, mas está priorizando outras coisas, né, Zaidan? E a falta de conhecimento, inclusive de quem o assessora, porque eu não acho que ele tenha dito o Molenbeek é mais importante. O problema foi que ele olhou o negócio e falou: vou trazer um técnico estrangeiro para o Botafogo ser campeão com um cara da Europa. Eu acho que tem que ser um cara da Europa. E não era, o cara era o Caçapa naquele momento, né? Eu concordo contigo. Aí colocou na mão dos jogadores praticamente o comando, uma vez que eles deram a chancela para que o Lúcio Flávio desse sequência. E não tinha, vamos falar a grande verdade, aqui é um grande cara, um cara que tem uma história dentro do Botafogo, mas não estava capacitado para assumir o Botafogo numa situação de crise e numa reta final de temporada, o Lúcio Flávio, né, Zaidan? E alguns caras pioraram, o caso do Adrielson e principalmente o Tiquinho. O Tiquinho, desde a contusão, não tem jogado bem. É isso aí. Bom, vamos pro jogo. A saída será dada pela equipe do Santos Futebol Clube. Vamos juntos, o Santos todo de noiva. Vai começar o jogo no estádio Newton Santos. Apita o Wilton Pereira Sampaio. Vamos juntos. Futebol líder para um Brasil de audiência. Aqui, Brasil! Vem aí, 1840, FM 90.9 na faixa, estendida 86,3. Estamos juntos no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br
e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Saída foi dada pelo time do Santos Futebol Clube pela ponta direita. Tenta a primeira finalização no meio do caminho. Tinha uma perna do jogador do Botafogo. Desvia, chute do Soteldo. Lateral que favorece o time do Santos Futebol Clube para fazer a cobrança. Só o comecinho de jogo. Você vem com a gente, participa, manda mensagem para cá. Alô, Nação Santista, vem, torcedor glorioso. Santos e Botafogo se enfrentam no estádio Newton Santos. Quase primeiro minuto de bola rolando na primeira etapa. Tem lateral a favor do time do Santos para fazer a cobrança do comando de ataque, hein? Santos já começando a colocar as garrinhas de fora. Lateral que faz a cobrança, Lucas Braga. Ninguém se aproxima, ele faz levantamento à frente para Marcos Leonardo. Tenta dar um tapa para cima. Acabou jogando a bola muito alto, não consegue fazer o domínio Rodrigo Fernandes. A bola se perde em lateral no campo de retaguarda para o time do Botafogo jogar. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Comecinho de jogo, Newton Santos, lateral que favorece o time do Glorioso. Vem o levantamento à frente, Vitor Coiça tenta fazer o levantamento à frente, a bola fica no bate-rebate, sobra para Gabriel Pires. Faz a inversão inteligente da esquerda para a direita, ótima bola em profundidade para Vitor Sá. Já passou, pediu, recebeu o Vitor. Faz o break em cima da marcação, tem Júnior Santos lá pela ponta direita, a bola para ele. A bola pelo meio, quem domina sai jogando a Gabriel Pires. A bola volta do campo de retaguarda para o time do Botafogo sair jogando. Aí dá para Vitor Coiça, solta essa bola curtinha, já passa, pede, recebe Tietê. Tietê jogando hoje numa posição diferente, hein, Zaidan? Jogando mais como lateral esquerdo, né, Zaidan? O Tietê já apareceu na direita e na esquerda. É bom lembrar que ele fazia isso desde o Audax, né, Capelão? Você tem toda a razão, desde os tempos de Fernando Diniz lá atrás, né? Faz tempo, grande Tietê, rodou para lá e para cá, Palmeiras, e agora aí tá em destaque no time do Botafogo. Caindo agora pelo lado direito, vai tentar sair jogando o time do Fogão. A bola mais atrás do círculo central do gramado, novamente com o Vitor Cuesta, erga a cabeça, faz levantamento à frente, sobe bem de cabeça, Messias faz o corte. Ela volta viva no rebote, na intermediária, campo de ataque para o time do Botafogo, sai jogando pela ponta esquerda, vem levantamento à frente, subiu de cabeça, tirou Messias. A bola fica no bico da entrada da grande área. Vai partir para cima da marcação para ali o camisa número 7, Vitor Sá. Puxa para a direita, já tentou escapar da primeira marcação, perde a bola para Soteldo. Sai jogando o time do Santos, mas tive impressão com falta, hein? A arbitragem mandou o jogo seguir, deu um carrinho deslizando por ali o Lucas Braga. A bola se perde, lateral que favorece o time do Santos para fazer a cobrança. No último toque do jogador do Peixe, hein? Então é lateral que favorece o time do Botafogo com o Vitor Sá. Pertinho do banco de reservas do técnico Marcelo Fernandes, o presuntinho comandando a equipe do Peixe. Sai jogando o Rodrigo Fernandes, recupera para o time do Peixe, tenta ligar contra-ataque rápido para Eduardo, perde a posse de bola, perde, ganha danado, volta no campo de retaguarda com Adrielson. Ele costura o sistema defensivo do time do Botafogo, por enquanto 0-0 para você. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse agora braspress.com. Bola fica viva na intermediária, campo de ataque para o time do Botafogo pela ponta direita com Gabriel Pires. Aí para Tietê, passou, pediu, recebeu no bate-rebate. Vem primeiro que ele por ali, Joaquim. Foi desarmado, mas com falta. Desarmado com falta, Jean Lucas. O árbitro paralisa e marca a primeira falta do jogo no campo de defesa aí, Melo. Falta marcada no Jean Lucas, camisa número 8 do Peixe, no campo de defesa. Tentou o giro, foi derrubado pelo jogador do Botafogo, Gabriel Pires. Tem a posse de bola a equipe santista, Joaquim na cobrança. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Aí o levantamento à frente, vai tentar fazer o domínio pela ponta esquerda com o Soteldo. Tentou escapar da marcação, mas a bola já havia saído, hein? Já havia saído, o árbitro paralisa e marca a saída de bola que o Danilo vem para fazer a cobrança. Quase 4 minutos jogados da primeira etapa. Tive a impressão que essa bola saiu, né? Saiu, né, Melo? Não tem muita discussão e o próprio Soteldo nem reclama. O Soteldo não reclamou não, saiu. E agora vem o Danilo Barbosa no Coque Samurai, hein? Se eu tivesse matéria-prima, eu meteria o Coque Samurai tranquilamente, viu? Mas como não é o caso, deixa eu segurar o que me sobra na cabeça, que é a pouca telha que me falta. Aí a bola fica viva na intermediária no campo de retaguarda. Vitor Coiça tenta fazer o corte. A bola volta com o Gabriel Pires. Ótima jogada. Tinha Marlon Freitas pelo meio. A bola foi aberta mais pela ponta esquerda do campo para se mandar para o campo de ataque com o Eduardo. Aí para Vitor Sá. Vitor Sá na frente do banco de reservas do time do Santos. Solta essa bola na intermediária. Campo de retaguarda com o Gabriel Pires. Gabriel Pires ergueu a cabeça. Fez levantamento à frente para Tietê. Bico da entrada grande área. Tem Eduardo pelo meio. Ótima jogada trabalhada para o time do Botafogo. Faz o break em cima da marcação. Marcação individual do Rodrigo Fernandes, hein? E aí obrigado a jogar tudo de novo atrás. Jogadores do sistema defensivo do time do Botafogo estão atacando o campo de ataque do time do Peixe. Aí o levantamento à frente, veio o cruzamento, Tiquinho Soares tentou o desvio de cabeça, a bola raspou no cucuruto dele, vai pra fora, tiro de meta pro Peixe, Melo. Meta pro Santos, agora lembrando que o Botafogo já está classificado
para a Libertadores da América com um empate ontem do Atlético Paranaense. O Fogão e o Palmeiras são os dois classificados já para a Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro. E o Botafogo não disputa a competição desde 2017. Vai para sua 6ª Libertadores na história. Fagner Barbosa, humorismo, Denis Estúdio, Valdir Ribeiro, Nelson Benedito, Roberto Pradelli, Aparecido Oliveira, Sidney Garcia. É a galera que participa com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já estamos com quase 6 minutos da primeira etapa e a Bandeirantes vai girar para você. Tempo e o placar do futebol. Quase 6, primeiro tempo. No placar do Newton Santos, no Rio de Janeiro, comecinho de jogo. Sequência do Campeonato Brasileiro continua. Botafogo 0, Santos também 0 em Ortega. Capê chegando aos 6 minutos do primeiro tempo na Arena MRV. Atlético Mineiro e Grêmio seguem empatando sem gols, enquanto o Atlético Mineiro segue no ataque. Falta pro Galo. Aí Marlon Freitas dá bola pela ponta esquerda, já passou, pediu, recebeu o Vitor Sá, faz o break em cima da marcação, encontra de novo por ali Júnior Santos no meio do caminho para Eduardo. Eduardo foi desarmado, a arbitragem manda o jogo seguir. Jogadores do Botafogo pedem falta no círculo central do gramado, 1, 2, 3 em cima do Soteldo. Ele samba de um lado, samba do outro, perdeu a posse de bola, mas conserta por ali Joaquim e quase cochilou, conseguiu chegar João Paulo para consertar e joga essa bola para fora. Primeiro o Soteldo, depois o Camacho e depois o Joaquim para consertar, hein, Melo? O Joaquim deu um vacilo ali, recuou pro jogador João Paulo, o goleiro do Santos também saiu jogando mal. Posse de bola pro Botafogo no campo ofensivo lateral. Lateral que favorece o time do Botafogo. Os dois zagueiros do Botafogo estão praticamente como armadores. O Adrielson pela direita e o Cuesta pela esquerda. Aí pelo meio tem o jogador que é a camisa número 17, Marlon Freitas. Faz o break na marcação, solta essa bola curtinha pela ponta esquerda do campo. Já passou, pediu, recebeu mais uma vez com o Vitor Cuesta. Cuesta para Eduardo, tenta fazer o levantamento à frente, escapa da marcação do Camacho, bola volta no campo de retaguarda. Por enquanto só dá Botafogo, comecinho de jogo, por enquanto 0-0. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com ofertas campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda Brasil. E aí o Santos vai tentar ligar um contra-ataque rápido. Tenta escapar da marcação pela ponta esquerda, Soteldo. Aí soltou a bola pelo meio, tentou fazer o levantamento à frente, Rodrigo Fernandes. O árbitro deu vantagem pela ponta esquerda para fazer o levantamento à frente. Kevson tem desvio na perna do jogador do time do Botafogo. E o árbitro paralisa e pega só lateral que favorece o Peixe, hein? E ele poderia ter marcado, se eu não estou equivocado aqui, um cartãozinho amarelo para o jogador do Fogão, que chegou totalmente atrasado nessa última escapada do time do Peixe no ataque, hein, Melo? Foi o Vitor Cuesta, o camisa número 15. Ele cometeu a falta no Nonato e o juiz deixou o lance seguir, mas não teve vantagem o Santos. E a falta seria perigosa. Os jogadores do Santos pressionaram, pediram um cartão, mas ele não anotou cartão para o Vitor Cuesta. A posse de bola é do Botafogo. 8 primeiro tempo, Zaidão. O Vitor Cuesta deu um carrinho sem bola e o árbitro deu vantagem. Poderia ter marcado um cartãozinho amarelo ou comecinho de jogo, dar uma controlada para não exaltar os ânimos, hein, Zaidan? Não, para mim não foi nem lance para amarelo, mas ele poderia sim dar a vantagem e depois dar o amarelo. O Botafogo está jogando com 3 zagueiros, com o Danilo, zagueiro pela direita, o Adrielson pelo meio, o Vitor Costa pela esquerda. Na ala direita, lá do lado direito, está o Tietê, lateral avançado. E do lado esquerdo, o Eduardo é que está abrindo aqui. O Eduardo tá jogando muito mais aberto pela esquerda do que o normal. E o Santos, quando perde a bola, o Camacho vira zagueiro. E aí o Braga está saindo mais pela direita, o Kevson pela esquerda, mas o Camacho muitas vezes está se posicionando entre o Messias e o Joaquim. Então é muita gente no meio campo, o jogo fica meio congestionado, mas o Botafogo está um pouco melhor no jogo, Capelanes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E só dá Botafogo, hein? Vitor Sá domina no bico da entrada da grande área. Vai partir para a marcação em cima do Lucas Braga. Tentou escapar da marcação e a falta em cima dele. Ele é ligeiro. Ele é ensaboado, ele é embaçado. Ele pedalou, escapou da marcação e o Lucas Braga apelou. O Lucas Braga apelou, tomou a pedalada e fez a falta aí, Melo. Abriu o braço, o Lucas Braga não chegaria na velocidade do Vitor Sá pelo lado esquerdo. Acabou fazendo a falta bem pertinho do banco de reservas do técnico Thiago Nunes. Falta perigosa para o Botafogo, vai pintar um cruzamento na área. Com quase 10 minutos jogados da primeira etapa, por enquanto tudo igual. Botafogo e Santos 0-0 no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. É falta para fazer a cobrança do time do Botafogo. Lado esquerdo, é campo de ataque. Tem ali pelo menos um jogador na barreira, hein? Me parece que é o Eduardo que vai para fazer a cobrança. Lado esquerdo, campo de ataque, praticamente no bico da entrada da grande área, um pouquinho mais distante. É falta perigosa para o time do Peixe, ou melhor, do Botafogo, para fazer a cobrança. Tá autorizado, veio o levantamento, veio o desvio de cabeça! Gol!
Danilo, camisa 5. Cruzamento simplesmente perfeito da segunda trave. Ninguém subiu. O sistema defensivo do Peixe ficou só olhando, só observando. O homem do coque samurai testou firme no contrapé do goleiro João Paulo, que ameaçou sair e voltou. E no que voltou não teve jeito. Ele sobe bem demais de cabeça. Testa firme pro fundo da rede. João Paulo nem chega a tocar na bola. Cruzamento que veio lá da esquerda. O Danilo escapou legal da marcação. Rodrigo Fernandes, Joaquim, Lucas Braga, todo mundo só olhou. E o Danilo testa firme pro fundo da rede. O Botafogo em busca de, quem sabe, retomar a liderança do futebol do Brasil. Placar aberto no Nilton Santos. Santos 0. Danilo vai pra rede. Botafogo 1, Santos 0, Felipe Melo. Impressionante a cobrança do Carlos Eduardo. Mandou na marca do pênalti. E aí o Danilo Barbosa apareceu por trás do Nonato. Baixinho, o Nonato não conseguiu subir, acompanhar o Danilo Barbosa, que cabeceou no cantinho do João Paulo, sem chance de defesa pro goleiro do Peixe. Impressionante gol de cabeça no começo de jogo. O Botafogo abre o placar no Nilton Santos. Quase 12 minutos do primeiro tempo. Mestre Cláudio Zaidan. Botafogo abre o placar. Botafogo 1, Santos 0. Zaidan, deixa eu só olhar esse ataque do Botafogo aqui rapidinho. Claro. Lado direito, o Tietê domina bico da entrada da grande área, puxa para a perna esquerda, tenta a finalização. Em cima da marcação e também posição irregular. Tive a impressão, hein? A arbitragem manda o jogo seguir. Tem um jogador do Peixe caído no campo de jogo. Aí o Vitor Sá tentou passe totalmente equivocado. Alô, mestre Zaidan. E aí, Zaidan? Quero te ouvir. Botafogo abre o placar, Zaidan. O Botafogo foi melhor nos primeiros 10 minutos, né? Então essa vantagem é merecida. E o que está acontecendo, Capelães? Ele tem, do lado direito, o Danilo como zagueiro, o Tietê como lateral e o Júnior Santos como um ponta. Do lado esquerdo ele tem o Vitor Cuesta como zagueiro pela esquerda, o Adriel fica pelo meio. O Eduardo e o Vitor Sá. O Braga, já aconteceu 3 vezes do Braga ficar sozinho contra Eduardo e Vitor Sá. Ele não sabe quem ele marca. Ele cai num, a bola vai para o outro. Alguém precisa marcar por ali. O Jean Lucas está solitário tentando armar o time do Santos, que o Camacho está jogando como zagueiro e o Rodrigo Fernandes só marca. Então, ofensivamente, o Santos não conseguiu produzir nada. E ninguém está marcando o Eduardo e Tietê. Eles estão jogando com liberdade. Então o Santos precisa se reposicionar em campo e aproveitar o fato de que o Botafogo, com 3 zagueiros, você tem espaço para jogar pelos lados. Por isso que eu defendi aqui que ele colocasse ou Mendonça ou Patati, além do Soteldo um pouco mais aberto. O Soteldo está pelo meio e o Santos não está conseguindo chegar, Capelanes. Ô Zaidan, agora tem um jogador caído do Peixe no campo de jogo, é o Nonato, camisa 7. Aproveitar que o jogo está parado. O Botafogo, Zaidan, ele também não dá nenhuma segurança quando está na frente do placar que vai conseguir manter. Mas a pergunta é, e o Santos, o que fazer agora? Porque o Santos praticamente não chegou em nenhuma oportunidade nesse começo de jogo, no gol do Lucas Perry também, né, Zaidan? A primeira coisa que o Santos tem de fazer é corrigir a marcação. Porque se ele não o Santos está deixando o Botafogo jogar. E se ele não retomar a bola, se ele não marcar melhor, recuperar a bola para pegar a defesa do Botafogo exposta, ele não vai conseguir chegar. E, na minha opinião, a defesa do Botafogo, a escalação do Thiago Nunes é um convite para o Santos jogar com 2 pontas. E não está jogando. Vamos ver agora, Capelão. Vamos ver agora nessa falta perigosa para o time do Santos. O levantamento à frente. Vem o desvio de cabeça do bate-rebate, tira da linha de Elson. A bola volta com o Rodrigo Fernandes para Nonato. Tenta a finalização. A bola fraquinha. Tava de pantufa ali. Tentou a finalização. Fica fácil nas mãos do Lucas Perry, Melo. Pegou de qualquer jeito no Nonato, né? E aí o goleiro Lucas Perry teve a bola amortecida para fazer a defesa. O Fogão vai vencendo 1-0. Quinto sinal da Bandeirantes marcando para você, 4h15 da tarde, horário oficial de Brasília. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Quase 15 minutos, primeiro tempo, por enquanto Santos 0, Botafogo 1, gol marcado há pouco pelo Danilo de cabeça. Bola volta do campo de retaguarda para o time do Peixe com o Messias. Aí Messias dá no setor de intermediário do campo de retaguarda, tenta dominar e sai jogando o time do Peixe pela ponta esquerda do campo mais uma vez com o jogador que é Kevson. Kevson joga a bola mais atrás com o Camacho. Aí para Soteldo, 2 jogadores em cima dele. É inteligente, obrigado a começar mais atrás novamente com o Camacho. Tenta o levantamento à frente em profundidade, Marcos Leonardo caiu sozinho. A arbitragem manda o jogo seguir. E o jogo está parado, atendimento ao Adrielson, hein?
acabou se chocando ali com o Marcos Leonardo, a arbitragem paralisa, não pegou falta, mas atendimento ao zagueirão do time do Bota, hein? O Adrielson, ele acabou torcendo o pé ali na disputa de bola com o Marcos Leonardo. Ele chegou na frente do Marcos Leonardo e na hora de pisar, acabou torcendo o tornozelo direito. Tá no chão ali o Adrielson com dores, o jogador zagueiro da equipe do Botafogo. Daqui a pouquinho tem a sequência da 35ª rodada, Campeonato Brasileiro no Castelão. 6h30 da tarde, Fortaleza e Palmeiras. Você vai se encontrar a partir das 18 horas. 6 da tarde com ele, Ulisses Costa para todo o Brasil. Com os comentários do Mauro Betti, reportagens do Gustavo Soler, Enzo Ortega. Na produção e coordenação com o intervalo dele, Ricardo Capriotti, que mais tarde comanda também o apito final. É isso aí, jornada tripla para você. Mais cedo transmitimos o futebol feminino, Corinthians campeão paulista. Agora rolando o jogo entre Botafogo e Santos. E mais tarde tem Fortaleza e Palmeiras. E o Palmeiras vai entrar obviamente em campo já ciente do que o Botafogo fez. E por enquanto tá fazendo bonito, tá vencendo por 1-0. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Vai de 99. Aí o time do Botafogo vai tentar recuperar a posse de bola, consegue com Vitor Cuesta. Pela ponta esquerda, marcado por 2 jogadores. Faz levantamento à frente aí para não se complicar. Tentou sair jogando de forma esquisita por ali. O Joaquim, ele deu uma peitada na bola. A bola vai para fora, teve desvio lateral que favorece o time do Santos para fazer a cobrança. É no campo de retaguarda, quase 17 jogados na primeira etapa. Os dois treinadores extremamente agitados na área técnica, hein? Thiago Nunes não para 1 minuto e o Marcelo Fernandes pelo menos agora está com os braços cruzados. E o Wilton Pereira Sampaio tendo muito trabalho, está conversando com o Rodrigo Fernandes por quem, Melo? O Rodrigo Fernandes se estranhou com o Carlos Eduardo ali no arremesso lateral. E aí ele acabou batendo o papo ali com o uruguaio. Diga, Oi. Carlos Eduardo também. Conhecido como Eduardo, mas era chamado de Cadu no uniforme quando jogava no futebol árabe como Cadu. Cadu, é isso aí mesmo, você tem toda a razão. Futebol árabe já Corinthians sondou, muita gente acabou sondando o Cadu, que hoje é o Eduardo do time do Botafogo. E é tiro de meta para fazer a cobrança. Botafogo 1, Santos 0, 18 minutos. Primeira etapa, mestre Cláudio Zaidan, quero ouvi-lo, Zaidan. Botafogo vence o Santos por 1-0. E a situação do Santos, se não abrir o olho, reta final de temporada, tem que reagir, Peixão. E aí, Zaidan? Tem de reagir. Se o Santos perde hoje, ele fica a 1 ponto da área de rebaixamento. Faltando 3 rodadas. Tem uma pressão braba. E tem de reagir no jogo, né? O Botafogo tá ganhando o jogo. Quem tem de mudar o cenário é o Santos. Tá dando espaço demais, de novo. Vem de novo, Zaidan. Ainda o bate-rebate dentro da grande área. Veio o Tiquinho Soares. Tenta a finalização por ali. O Eduardo na entrada da grande área. E o jogo, Zaidan, é impressionante. Desculpa a borrifada, mas nós tivemos já 5 atendimentos. 5 atendimentos. O Camacho, meu Deus do céu, ele acabou se chocando com o Joaquim e com o Júnior Santos no lance anterior. E olha, me parece um choque joelho da frente do Joaquim com a parte lateral do joelho do Camacho, dói uma barbaridade. Então o Camacho está caído no campo de jogo e aparentemente um outro atleta do Botafogo caído também, hein, Melo? É do Camacho, que acabou se chocando com o Joaquim. O joelho do Camacho ali, nesse momento, está sendo atendido o jogador da equipe do Santos. Ainda levou uma mãozada na cara sem querer do Júnior Santos. O Camacho levou a pior, está sendo atendido nesse momento. Do outro lado, no Botafogo, parece que é o Tiquinho Soares, que está ali com um probleminha ali com a mão na coxa, o Tiquinho Soares, mas já levantou o artilheiro do Fogão no Campeonato Brasileiro. Zaidan, pode completar, Zaidan. O jogo está parado, atendimento ao Camacho, Zaidan. Capelanes, o Tietê e o Eduardo, eles estão com uma liberdade absurda. Tietê pela direita, Eduardo pela esquerda. Não é normalmente onde joga o Eduardo. O Eduardo joga como meia. Ele está jogando como lateral apoiador, fazendo dupla ali com o Vitor Sá. E do outro lado o Tietê com o Júnior Santos. Você viu o espaço que o Tietê teve nesse contra-ataque? Um espaço absurdo, não tinha ninguém marcando. E outra coisa, hein? Se fossem jogadores de times diferentes, o Joaquim tinha tomado um amarelo, hein, Capelão? Nossa, você não tem a dúvida alguma, o Joaquim chegou duro demais
em cima do Camacho, está sendo atendido fora do campo de jogo. Lateral para o time do Fogão para sair jogando pela ponta esquerda do campo. Já cobra rapidamente, ele tenta partir para cima, contra-ataque com o Tietê. Aí a bola foi aberta, entrada da grande área, tenta escapar da marcação, veio o Júnior Santos e a finalização sem desvio. Tiro de meta e o Júnior Santos está reclamando, pedindo desvio, hein? Não tive a impressão de desvio, tiro de meta para o João Paulo e de novo o Botafogo chegou com perigo, hein, Melo? Ele jura que desviou no Joaquim e a bola de fato desviou no Joaquim porque tinha endereço. O Júnior Santos recebeu na entrada da grande área, invadiu e bateu. E o juiz marcou o escanteio sim, desviou porque tinha endereço. Que lance perigoso, tem escanteio, Fogão. Com 20 do primeiro tempo, escanteio para fazer a cobrança do time do Botafogo na pressão. Lado direito, vem pressão, vem Fogão. Já está vencendo por 1-0 e o gol nasceu justamente de uma bola parada, hein? Danilo, autor do gol, tá na grande área, veio o levantamento, veio o desvio na primeira trave, faz o corte por ali Joaquim. Ele joga para fora da área de forma parcial, tenta recuperar rapidamente o time do Botafogo e consegue com o Tietê. A bola volta no campo de retaguarda, por enquanto 1-0 para o time do Botafogo. A Bandeirantes pede, a Bandeirantes gira para você, tempo o placar do futebol. 21, primeiro tempo. No Newton Santos no tapetinho, tá dando Fogão, Botafogo segue vencendo, Botafogo 1, Santos 0, Campeonato Brasileiro, Enzo Ortega. KP, 20 minutos também lá na Arena MRV, possível pênalti pro Galo não, para o Grêmio, enquanto o Hulk sai atendido, o Paulinho também sentindo. Bola no campo de retaguarda, mais uma vez para o time do Botafogo se mandar para o campo de ataque. O Santos não consegue ter um controle, não consegue ter o domínio de jogo. Júnior Santos, renteria a marginal do gramado, faz o break em cima da marcação, tem pelo meio Eduardo. Bola para Marlon Freitas, faz a inversão pela ponta esquerda do campo, tenta trabalhar rapidamente com o Tiquinho Soares, perde a posse de bola no lugar perigoso, hein? E é contra-ataque do time do Peixe. São 3 contra 3, se caprichar vai sair o gol do Peixão. Lado direito a bola foi solta, ótima jogada, Marcos Leonardo tentou passar para Soteldo, perde a posse de bola. A jogada era boa, a intenção era boa, mas a execução foi equivocada, Felipe Melo. O passe do Nonato, primeiro que o Nonato recuperou a bola do Tiquinho Soares e saiu em alta velocidade. E aí ele passou para o Marcos Leonardo, que não conseguiu dar aquele totozinho para o Soteldo. Acabou dando uma leve triscada e a zaga do Botafogo afastou. Desperdiça um grande contra-ataque o Santos. Quase metade dessa primeira etapa, 22,5 de bola rolando no Newton Santos. O Santos tem toda uma melhoradinha no campo de jogo. Botafogo segue vencendo por 1-0 e a Rádio Bandeirantes trazendo a emoção do Brasileirão para você. Peças para carro, moto ou caminhão é na Cata, sabe por quê? Porque é na Cata. É tudo azul pela frente, é na Cata Brasil. Santos vai tentar descer, lado direito, Rodrigo Fernandes, trabalha rapidamente pela ponta direita com o Lucas Braga, faz o break em cima da marcação, já passou, pediu receber, a bola foi forte demais, mas conseguiu evitar a saída, aí o assistente ficou na frente, aí o bandeirinha ficou na frente do Lucas Braga, ele simplesmente entrou na frente do Braga, que não teve domínio, teve o toque por último do jogador do time do Botafogo, é lateral que favorece o time do Peixe, aí o assistente foi mal, hein, Melo? E o Lucas Braga foi gentil, porque poderia ter atropelado o assistente ali, e por sorte ainda conseguiu um lateral, o Lucas Braga, arremesso para o Santos. E vai tentar descer de novo o time do Peixe. Nonato tenta escapar da marcação pela ponta direita, tem desarme. Ali o Rodrigo Fernandes tentou fazer a jogada, toca na bola o jogador por último do Botafogo. Escanteio, se eu não estou equivocado aqui, é o primeiro do time do Peixe. Ou deu lateral, deu escanteio. É escanteio para o Santos fazer a cobrança. E já cobrou rapidamente. A bola chega até Soteldo, leva para o fundo, faz o break em cima da marcação, puxa para a perna esquerda, 2 em cima dele. De novo, joga com o Jean Lucas. A bola um pouco mais atrás com o Rodrigo Fernandes, fica sem opção, tenta o passe e passa mal demais. E se capricha agora, tem contra-ataque bonito do time do Botafogo e pegaram o Marlon. E deram no meio dele. E sobe cartão amarelo pro Nonato. Deu no meio para parar o contra-ataque. Quer dizer, open bar de erro, né? Ele erra o passe e aí, para evitar qualquer tipo de problema, dá no meio do Vitor Sá, Melo. Atingiu o Vitor Sá, que saía em alta velocidade pelo lado esquerdo. No campo de defesa ainda, Nonato estava pendurado, portanto não enfrenta o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É verdade, está fora do próximo jogo, portanto. Quase 25 jogados do primeiro tempo, o mestre Cláudio Zaidan. Falta um pouquinho mais de capricho para o Santos conseguir chegar, né, Zaidan? Mais qualidade, né? Tá faltando qualidade, domínio melhor de bola. O Santos não faz uma jogada interessante. Só teve aquela arrancada do Nonato, que ele jogou no Marcos Leonardo, que não dominou. O Botafogo tá melhor. E esse contra-ataque aí, o Nonato fez a falta porque não tinha alternativa. O cara ia embora, né? Exatamente, ainda mais o Vitor Sá, né? Ainda mais o Vitor Sá, que é veloz, uma barbaridade. Lateral que favorece o time do Peixe no campo de retaguarda.
Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entre em cena os Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. 25, Bandeirantes vai girar para você, torcedor. Tempo e placar do futebol. Repito, 25, primeiro tempo. No gramado do estádio Newton Santos, no tapetinho, na capital fluminense, no Rio de Janeiro, continua. Botafogo 1, gol marcado de cabeça pelo zagueiro Danilo. Santos Futebol Clube 0, Enzo Ortega. Capé, gol na Arena MRV, gol do Galo, com Guilherme Arana, lateral esquerdo, marca para o Galo, vai vencendo o Grêmio por 1-0. Com esse resultado, o Atlético Mineiro vai subindo para a terceira colocação e fica com 60 pontos. Já o Grêmio fica na quinta com 59. 26 jogados do primeiro tempo, daqui a pouquinho tem intervalo inteligente com ele, Ricardo Capriotti para todo o Brasil. E agora tenta descer o time do Santos, bola foi aberta pela ponta esquerda com Rodrigo Fernandes, chega até Marcos Leonardo, tenta a finalização, não tá valendo nada disso não. Tá valendo absolutamente nada disso, posição irregular me pareceu do Marcos Leonardo, é isso, Melo? Marcos Leonardo em posição de impedimento, agora... ele furou a bola ali também, hein? O impedimento ajudou, porque acabou furando o Marcos Leonardo, desperdiçando a chance, mas já estava parado o jogo. Dinheiro. Alô, Manuel. Fala comigo, Manuca. Tudo em ordem, O Capelani. Acabou. Fala, agora o Tiquinho tá jogando pelo que fez no primeiro turno, né? Sem dúvida. Desde a contusão ele não joga nada, ele não fez um jogo bom depois da contusão. E hoje ele já deu 2 contra-ataques pro Santos. Não tá bem o Tiquinho, não. Perdeu a confiança também, né? Impressionante. Oi, fala, o Tiquinho Soares não marca desde a 28ª rodada, no empate do Botafogo com o Atlético Paranaense. Já são 6 rodadas sem marcar. É verdade, perdeu até mesmo o posto de artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Foi ultrapassado pelo Paulinho, atacante do Galo. E aí, quem sabe agora, hein? O time do Botafogo vai tentar fazer o levantamento com o Vitor Sá, vem o desvio de cabeça. A bola chegaria até o Tiquinho Soares. O Kevson deu um tapa na bola, joga lá para fora, lateral, que favorece de novo o time do Botafogo no campo de ataque. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra já sua conta na CN Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse agora cncapital.com.br/Bandeirantes. Lateral que favorece o time do Botafogo no comando de ataque. Em campo de ataque, o Botafogo vai em busca do segundo gol. Levantamento à frente, tenta fazer o domínio por ali. Eduardo tem o desvio de bola. Mais uma vez, lateral que favorece o time do Fogão com o Tietê. Aí, Tietê sem muita pressa, vence por 1-0 o time do Botafogo. Gol marcado pelo Danilo. Camisa 5, Danilão subiu, cabeceou bem no contrapé do goleiro João Paulo. Lateral por time do Botafogo. Tem Júnior Santos na grande área. Tiquinho Soares a mesma coisa. Toma longa distância, vai jogar o latereio lá dentro da área. Latereio, o famoso lateral que vira um escanteio. Aí a bola volta mais atrás com o Messias. Recupera a posse de bola para o time do Peixe no campo de retaguarda. Aí o Messias vai inventar de tentar driblar, teve com mais sorte do que juízo. Acaba desviando nas pernas da marcação do atacante do Botafogo, Júnior Santos. Tiro de meta que favorece a equipe do Santos para fazer a cobrança. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, sabia? Pois é, vai lá, www.estrelabet.com. Zaidan, quase 30 minutos, primeiro tempo, continua Botafogo depois do primeiro gol. Deu uma acalmada nos ânimos e na intensidade para aguentar o jogo inteiro, né, Zaidan? Termômetro de jogo é goleiro, né? O PR tá sossegadão e o João Paulo também. E depois do gol, o Botafogo, que finalização, que defesa fez o João Paulo. Teve aquela bola que desviou no Joaquim, foi para escanteio e tal, mas é muito pouco. O Botafogo segue melhor, mas muito mais pelo fato de que o Santos está incompetente nesse jogo. O Santos não consegue organizar uma jogada de ataque. Então o Botafogo segue melhor e com espaço para jogar, campeão. E haja espaço, hein? De novo com o Adrielson no campo de retaguarda. A bola foi aberta com o Danilo, autor do gol. Faz o break em cima da marcação, encontra a ótima jogada com o Tietê lá pela ponta esquerda. Tem pelo meio o Marlon Freitas, joga a bola com ele. Já cruza a fronteira na intermediária, campo de ataque. Tenta se mandar para o campo de ataque o time do Botafogo pela ponta esquerda. Novamente vem o levantamento à frente, buscando o Tiquinho Soares. O bate-rebate, vai ser o gol do Botafogo. Furou Soares! Mas para sorte dele não estava valendo mais nada. Tiquinho Soares perde um gol incrível e o Eduardo vai lá dar um abraço no Tiquinho, um beijo na careca ali do Tiquinho, na cabeça do Tiquinho, porque realmente a posição aparentemente ela era irregular, porque tem um desvio na primeira trave, mas não tira
não tira aqui a falha do Tiquinho Soares, que furou mais uma vez, hein, Melo? O Carlos Eduardo desviou ali, subiu no primeiro pau e a bola sobrou na marca do pênalti pro Tiquinho e ele acabou furando bizarramente sem marcação. A sorte é que o lance já estava paralisado, impedimento marcado, mas que fase do Tiquinho, hein? E o jogo tá parado mais uma vez no campo de retaguarda para o time do Peixe sair jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A Bandeirantes vai girar para você. Tempo e o placar do futebol. 30, primeiro tempo. No placar da Bandeirantes no Newton Santos continua. Sequência do Campeonato Brasileiro. Botafogo 1, gol marcado pelo Danilo. Santos 0, Enzo Ortega. KP, 30 minutos na Arena MRV. O Galo segue vencendo por 1-0. Luiz Soares, o capitão do tricolor gaúcho, segue completamente enfurecido com a arbitragem, viu, KP? Quase ouviu o gol aqui do Guilherme Arana. Chegou a ver o gol do Arana aí, Zaidan? Não vi não. Misericórdia, que sabuga. Depois procura. Ele já ver, fez hein? vários assim, viu? Pois é. Que golaço, impressionante. Galo vencendo o jogo fundamental. O Arana joga mais que os laterais que o Diniz levou, né? Ah, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Todo respeito que merece o Carlos Augusto, ok, finalista de Champions, aquela história, mas eu também acho que geralmente que tá na Europa é melhor do que tá aqui, né? A gente vê que historicamente é assim na seleção brasileira, uma pena. Ainda mais em Mundo Diniz, que é um cara que conhece futebol brasileiro há muito tempo. Vamos ver a descida do time do Peixe aí, 31, primeiro tempo, 1-0 Botafogo. Vai tentar jogar rapidamente com o Jean Lucas. Aí pela ponta esquerda do campo, o Soteldo tá muito longe da área, o Soteldo é obrigado a fazer a inversão inteligente da esquerda para a direita com o Rodrigo Fernandes. Tentou o passe apurado por ali, mas perde a posse de bola. Passe errado do uruguaio. Fica vivo ainda com o Eduardo. Escapa da marcação do Rodrigo Fernandes, escapa da marcação do Jean Lucas, se manda para o campo de ataque, já passou pela ponta direita com o Tietê. Escapou da marcação e aí tive a impressão de falta, hein? E o árbitro paralisa e estão chegando em cima do Eduardo, hein, Melo? Foi o Jean Lucas agora que parou a descida ofensiva do Eduardo, saiu driblando todo mundo, mas não o Jean Lucas que colocou ele no chão. Falta para o Botafogo no campo de ataque. E Thiago Nunes por ali com a sua comissão técnica, batendo uma resenha, trocando aquela ideia, feliz por enquanto com essa vitória parcial do Botafogo, vencendo por 1-0. Botafogo 1, Santos 0. E você continua participando conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Luiz Alberto Pisani, toda a galera, José Francisco, Luciano Malheiros, Jorrito Valdívia, é o José Henrique Pereira, a galera que participa conosco com nickname tudo aqui no YouTube. Valdívia tá aí? .com/Rádio Bandeirantes Oficial. Jorrito Valdívia tá aqui, mandando participação pra nós. Luiz Pazini, Kátia Martins, nobody there. Ele mandou a mensagem no vácuo. Exatamente. Mensagem do vácuo. Fala, Manuca. Não entendi, Manuquinha. Como é que a torcida do Botafogo tá chamando o Thiago Nunes? Cotonete. Parece um cotonete, não parece não? Né, cara? Carioca é muito engraçado. Você tinha apelido na infância, Zaidan, não? Não. É aquilo que eu te falei lá, branco, né? Pro meu irmão. Entendi. Cotonete nunca te chamaram, né, Zaidan? Não, nem tinha razão pra isso. Aí o Peixão tá parecendo um cotonete também com essa camisa maravilhosa toda branca. Vem soltando pela ponta esquerda para fazer o levantamento à frente. Tentou fazer o cruzamento, mas aí a bola foi de forma equivocada na segunda trave. Tira dali Vitor Sá. Joga a bola para fora. Lateral que favorece o time do Peixe. O Peixe vai tentar colocar as barbatanas de fora agora. Quem sabe Santos na reta final da primeira etapa. 34 minutos do primeiro tempo. Por enquanto o Botafogo vence o jogo por 1-0. Lateral que faz a cobrança Lucas Braga. Encontra Marcos Leonardo aí para Rodrigo Fernandes. Marcos Leonardo tá lá na grande área. A bola volta mais atrás com o Messias. Messias jogando praticamente como volante, armando o time do Santos. Aí para Camacho pela ponta direita, já passou, pediu, recebeu com o Lucas Braga. Aí a bola em profundidade, tenta fazer o domínio, tenta mandar para o campo de ataque, soltando na grande área. E aí o árbitro paralisa, não sei se ele marcou falta ou lateral. Tive a impressão só de lateral ou ele pegou a falta, hein, Melo? Porque foi falta. O Vitor Cuesta deu no pé esquerdo do Jean Lucas e de fato foi falta. Mas o juiz marcou apenas arremesso lateral, Lucas Braga para fazer a cobrança, mas na minha análise do lance foi falta no jogador santista. O bandeirinha tem de ajudar, né? Foi na cara dele, pô. E os jogadores Santos colocaram a bola no chão ainda. Tive a impressão de falta, mas ele pegou só o lateral. Lateral já cobrado para o time do Peixe. Pela ponta direita vai tentar fazer o levantamento à frente. Marcos Leonardo não teve domínio. Mas por último toca na bola o jogador do time do Botafogo. Ela se perde. Escanteio para o Peixão, Melo. Segundo escanteio pelo lado direito para o Santos, Jean Lucas.
se posicionando para fazer a cobrança, bola na área. Bola na área, já está autorizado para fazer o levantamento à frente. Vem Jean Lucas, cruzamento, faz o corte na marca do pênalti. A bola volta no campo de retaguarda com o Lucas Braga. Vai buscar o levantamento à frente. Tenta fazer o desvio da cabeça com o Rodrigo Fernandes buscando por ali. Marcos Leonardo na grande área, não teve domínio. A bola vai quicar, vai tentar evitar a saída e consegue bonito por ali o Júnior Santos, hein? E escapou legal da marcação do Joaquim. Que lance lindo do Júnior Santos. Ele conseguiu um domínio e meteu uma caneta em cima do Joaquim. E vai partir para o contra-ataque rápido. Veio o levantamento à frente buscando o Vitor Sá, mas aí foi bem demais a cobertura Messias. Messias dá bola para João Paulo. Tenta fazer o levantamento à frente, aí o João Paulo foi mal, hein? João Paulo foi dar uma fatiadinha para frente, joga a bola de graça lateral que favorece o time do Botafogo para fazer a cobrança. A Bandeirantes vai girar para você. Tempo o placar do futebol. E que jogada do Júnior Santos, hein? Ele domina a bola lá, Ronaldinho Gaúcho, a bola lá no alto, ele domina e mete uma caneta de letra em cima do Joaquim. Que coisa fantástica do Júnior Santos. Continua para você, Botafogo 1, Santos 0, é o destaque do placar da Bandeirantes, Enzo Ortega. Com essa vitória parcial, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro por enquanto com 64 pontos, o Palmeiras fica em segundo com 62, o Galo com essa vitória está indo para a terceira colocação com 60, o Flamengo fechando o G4 também com 60 pontos, Capê. Fazer uma curiosidade, com 36 da primeira etapa, o jogo está parado aqui, enrolação tremenda para bater uma mísera falta. Tivemos um chute apenas em direção ao gol mesmo. E foi gol, viu, Zaidan? Foi o gol do Botafogo de cabeça do Danilo. Agora, o que chama a atenção é o Santos, com 36 minutos, não ter chutado uma bola no gol. Não é? O Botafogo fez o gol, então não tem por que se desesperar. Vez ou outra chega com algum perigo. Mas o Santos não chutou uma bola no gol em 36 minutos de jogo. Isso é inconcebível, né, Capelão? Ah, não. É brincadeira, né? Isso é inadmissível. Um time do tamanho do Santos fica quase 40 minutos sem conseguir dar um mísero chute na direção do gol. É indefensável, né? Mas calma, tem aí a reta final da primeira etapa, quem sabe agora com o Soteldo, hein? Tentou escapar da marcação, Soteldo caindo muito pelo meio, hein? A bola não chega lá pela ponta esquerda, deve estar jogando no círculo central do gramado. A bola volta no campo de retaguarda com o Lucas Braga. Lucas Braga dá mais atrás com o Messias. Aí Messias para Rodrigo Fernandes, tenta armar o ataque do time do Peixe. Rodrigo Fernandes escapou legal da marcação no primeiro, escapa no segundo, solta essa bola pela ponta direita no terceiro. Aí com o Lucas Braga, faz o break em cima da marcação individual do Eduardo. Mais atrás com o Rodrigo Fernandes, tem Camacho pedindo pelo meio, bola para ele. No círculo central do gramado, já passou, pediu, recebeu pela ponta esquerda com Kevson. Kevson encontrou ótima jogada com o Jean Lucas. Tenta escapar pela ponta direita, escapou bonito, hein? Bate Jean Lucas, vem a finalização para a defesa do Lucas Perry. Agora sim, que jogadaça do Santos. Uma castanhada do Jean Lucas. Que defesa do Perry aí, Melo! No cantinho a defesa do Perry, mas ele bateu pra frente. É que o Marcos Leonardo escorregou e não conseguiu pegar o rebote. Mas o primeiro chute do Santos no gol aos 37 do primeiro tempo, Capela. Você pediu, o Santos chutou, mestre Zaidan. E que pedrada do Jean Lucas, hein, Zaidan? Tem que chutar, não tá conseguindo entrar na área. O Soteldo e o Marcos Leonardo não estão ganhando as disputas individuais. Tem que chutar de fora da área, o que fez o Jean Lucas. E o Perry foi meio esquisito nessa bola, hein? Foi esquisitaço. Capê. Demorou uma eternidade para chegar. Fala aí, Ortega. Capê, muita reclamação na Arena MRV porque Luiz Soares chuta uma bola em que bate primeiro no joelho de Guilherme Arana e depois bate na mão. Só que a mão do lateral esquerdo está dentro da área, então muita reclamação para um possível pênalti, para uma falta coladinha na boca da área, então muita reclamação na Arena MRV, viu, Capê? Bom, daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais no intervalo inteligente Bandeirantes com o Capriotti, com o Zaidan, para entender se isso aí é pênalti ou não, porque é um jogo que, obviamente, mexe com a parte de cima da tabela de classificação. E aí vai tentar descer o time do Botafogo. Vê o levantamento à frente na grande área, Messias. Dá um carrinho na bola, tapa nela, joga lateral que favorece o time do Botafogo para fazer a cobrança. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro é Sil Brasil. Lateral que favorece o time do Botafogo para fazer a cobrança pela ponta direita, hein? Tem muita pressa o Botafogo mesmo, vencendo por 1-0, já entrando na reta final dessa primeira etapa. Aí a bola com o Vitor Sá, solta a bola pela ponta esquerda do campo, mais uma vez com o Vitor Cuesta. Marcação individual do Lucas Braga por aí. Escapa da marcação do primeiro, do segundo, conseguiu ótima jogada de triangulação perfeita do time do Botafogo, hein? Eduardo, cabe até a finalização, na entrada da grande área, tabelou, ótima jogada pela ponta direita com o Júnior Santos. Vem o levantamento à frente, Joaquim cabeceia, a bola vai pra fora, e escanteio de graça para o time do Botafogo cobrar, Melo. É, o escanteio Black Friday, né? Promoção, porque o Joaquim estava sozinho ali para cabecear para fora da área, ele acaba mandando para escanteio.
Escanteio de graça, Tietê na bola. Tietê para fazer a cobrança com quase 40 minutos da primeira etapa. Danilo, perigoso, já fez um gol hoje. O Botafogo vence por 1-0. Tá autorizado. Vem Tietê, vem levantamento, sobe de cabeça, Messias tira. A bola volta viva no rebote com o Eduardo. Tenta a finalização de cabeça, a bola fica viva mais uma vez a intermediária. No campo de ataque para o time do Botafogo fazer o domínio com o Vitor Sá. E escapou da marcação. Invade a grande área, fecha a porta dele bem demais. Aí foi bem demais o Joaquim na velocidade. Trombou com o Danilo, joga a bola pra fora. Novo escanteio pro glorioso aí, Melo. Por falar em velocidade, que arrancada do Danilo Barbosa, passando por 3 defensores do Santos, só que não passou pelo Joaquim, que conseguiu chegar na frente e colocou pra fora. Tem mais um escanteio glorioso, Botafogo pelo lado direito, o Fogão vai vencendo 1-0. Com 40 minutos do primeiro tempo, 40 minutos da primeira etapa, é o time do Botafogo, a estrela solitária, o glorioso em busca do segundo gol. Ainda querendo o título, sonhando com a possibilidade. Vem o levantamento, o Tietê tá autorizado, vem o desvio de cabeça do Danilo, a bola vai pra fora. Estão dando espaço pro Botafogo, hein? De novo o Danilo livre de marcação, mas dessa vez cabeceou mal, hein, Felipe Melo? Dessa vez ele não conseguiu colocar direção na bola, mas de fato subiu mais uma vez sozinho ali. Os jogadores do Santos parece que não saem do chão. E ele subiu muito alto e conseguiu cabecear. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 41, primeiro tempo, segue Botafogo vencendo em casa por 1-0. Lado esquerdo tenta trabalhar rapidamente a jogada com o Kevson. A bola mais atrás, sem muita pressa para trabalhar e sair jogando com o Joaquim. Pela ponta esquerda, campo de retaguarda, se apresenta pelo meio Camacho. Não chega a bola até ele, faz a inversão da esquerda para a direita, a bola chega até Messias. Domina com a parte interna do pé, tem pedindo livre de marcação para ali Lucas Braga. Ainda no campo de retaguarda, tenta trabalhar, se fecha muito bem o time do Botafogo. Mais atrás para sair jogando com o Messias. Messias faz a inversão da direita para a esquerda, chega novamente até Joaquim. Joaquim vai carregando, vai ameaçando para fazer o levantamento à frente, já pede, recebe, Kevson lá pela ponta esquerda, se conseguir fazer o domínio vai ser ótima jogada, consegue fazer o domínio na marcação individual do Tietê, e aí errou o passe, cara. O Kevson conseguiu errar um passe de meio metro. Eu não tô forçando, era meio metro, 1 metro no máximo. E dá contra-ataque rápido pro time do Botafogo, hein? Pela ponta esquerda, Joaquim bem demais. Na recuperação, toca na bola por último jogador do time do Botafogo. Lateral que cobra rapidamente o time do Peixe. A bola chega até Soteldo, perde a posse de bola, mas a arbitragem manda o jogo seguir. Soteldo reclamou ali de uma falta, hein? Depois acabou pegando o jogador do time do Botafogo. Tá valendo tudo isso. E o Botafogo se manda pro campo de ataque. Eduardo trabalhou no bico da entrada da grande área, em cima do Vitor Sá. Ele é habilidoso. Joga a bola mais para trás para Júnior Santos, vem a finalização em cima da marcação do Rodrigo Fernandes. E aí tenta ligar o contra-ataque rápido. Cara, o Santos não tem ataque. A grande verdade é essa, Zaidan. 43 primeiro tempo. Era um lance claro de contra-ataque. Todos, sem exceção, todos, inclusive o Marcos Leonardo, jogadores de ataque do Santos, eles estão no campo de defesa. Aí não dá para ligar contra-ataque, né, Zaidan? Não há dúvida, o Santos está mal posicionado. Os dois times estão devendo futebol nesse primeiro tempo. O Botafogo começou bem, depois que fez o gol, caiu no marasmo, de vez em quando dá uma estocadinha ali. E o Santos jogando nada. Conseguiu chutar uma bola de fora da área e mais nada. Agora, quem tem de reagir é o Santos. O Botafogo está ganhando o jogo. É o Santos que tem de mudar esse cenário. Mas os dois times jogaram pouco no primeiro tempo. O Santos quase nada, campeonato. Tem toda a razão, Zé. Tem toda a razão. Daqui a pouquinho tem intervalo inteligente Bandeirantes com ele. Ricardo Capriotti, vem aí, Brasil. E o Santos vai tentar se reerguer, hein? Vai tentar se reerguer, vai tentar ligar o contra-ataque rápido agora, mas a arbitragem já havia paralisado e pegado uma falta no campo de ataque a favor do time do Botafogo, hein? O Joaquim acabou agarrando o Júnior Santos em cima, embaixo, no meio. Vale tudo, hein, Melo? É um abraço por trás ali do Joaquim em cima do Júnior Santos. Acabou derrubando o jogador do Botafogo e uma falta frontal, perigosa. O Botafogo tem mais uma oportunidade na bola parada. Gabriel Pires para a cobrança. Veio o Gabriel Pires para fazer a cobrança. É meio de longe, hein? Mas é na intermediária, é exatamente frontal. Perigo total para o gol defendido pelo goleiro João Paulo, hein? Ele tá ali escorado em uma das traves, orientando a sua barreira. 44 da primeira etapa. Pedindo para a galera fechar, não é para abrir não. A barreira do Botafogo são 4 jogadores. O Messias é a base. Ele está exatamente em cima da meia-lua da área. É um lance de muito perigo. Se caprichar, não sei não. Toda a pinta do mundo que vai o Gabriel Pires para fazer a cobrança. Quase 45. É a primeira etapa. Vem Gabriel, vem a finalização. Defesaça do João Paulo. Uma marretada no meio do gol, mas o Gabriel Pires pegou muito bem na bola.
no reflexo, tapa nela, escanteio pro Botafogo. Que cobrança, Melo. Um petardo de fora da área, só que a bola foi no meio. Fácil ali pro João Paulo fazer a defesa, porque estava muito bem posicionado. Agora, se ela vai mais um pouquinho pro canto, o goleirão do Santos não chegaria. Tem mais um escanteio, Botafogo na bola parada. Escanteio pro time do Botafogo, a bola foi cobrada rapidinha, jogadinha ensaiada, veio o levantamento, veio o desvio de cabeça, a bola passa por todo mundo. Tiro de meta pro Santos fazer a cobrança. Cláudio Zaidan, reta final, primeira etapa. Zaidan de 0 a 10. Que nota que você daria para esse primeiro tempo, hein, Zaidan? 4,5. Passa de anos, Zaidan. Essa escola sua é muito boa. Essa escola aqui é na broderagem, sistema de parceragem, viu? Sinalzinho técnico da Bandeirantes está marcando para você. 45, já estamos batendo na marca dos 45 dessa primeira etapa. E a gente repara a expressão de alguns atletas do Santos meio assustados com esse primeiro tempo. Botafogo tem 1, Santos tem 0. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro João Paulo. A bola fica no círculo central do gramado da roda gigante do perde, ganha Júnior Santos, pede, depois recebe e já perde após o bola de novo com o Nonato. Tenta se escapar a marcação com o Rodrigo Fernandes, 2 em cima dele, perde, mas recupera. Um perde, ganha sinistro. Mais 3. 3 minutos, vamos até 48. A bola chega pela ponta esquerda do campo, rapidamente no campo de ataque para o time do Santos com Kevson. Kevson solta essa bola curtinha com o Jean Lucas, vai para o levantamento à frente, a bola quica, forte demais. Aí inventou modo o Jean Lucas, a bola quicou. Olha, o Marcos Leonardo, o Felipe Melo, se tiver aquele mapa de calor, de quanto tempo ele ficou com a bola nos pés, eu me arrisco dizer que em 46 minutos até agora nessa primeira etapa, ele não ficou 2 segundos com a bola nos pés, Melo. Menos de 1 minuto, isso é certeza, viu? Ele não conseguiu dominar praticamente o Marcos Leonardo. Ele teve algumas oportunidades ali em disputa pelo alto, de cabeça e tal, mas segurando a bola, o Marcos Leonardo não conseguiu. Tiro de meta para a equipe do Botafogo, vai vencendo o Fogão 1-0. 1 minuto e meio para terminar a primeira etapa. Daqui a pouquinho tem ele, intervalo inteligente Bandeirantes com ele, com o Ricardo Capriotti. Antes vai tentar descer rapidamente o time do Peixe pela ponta de ataque. Lá do campo de ataque, no bico da entrada da grande área, com Soteldo, escapa da marcação, dava pro fundo, vai tentar fazer o levantamento à frente e teve desvio. Desvia nas pernas da marcação. Fecha bem a porta por ali, Tietê. Escanteio, pode ser o último lance de ataque para o time do Peixe fazer a cobrança aí, Melo. Uma jogada em que o Santos é forte pelo alto, vai tentar de cabeça, tentar empatar a partida, escanteio pro Peixe. Escanteio rapidinho cobrado, a bola fica com o Soteldo no bico da entrada da grande área, mais atrás com o G. Lucas, vai tentar puxar pra perna boa, ameaça fazer o cruzamento, ninguém na área, aliás, todo mundo na área e ele não faz o levantamento, a bola volta mais atrás com o Lucas Braga, vai pro levantamento de forma totalmente equivocada, fica viva na intermediária, campo de ataque pro time do Peixe, vai terminar a primeira etapa, 40 segundos pra terminar, pode ser o último ataque, levantamento à frente pra Jean Lucas da grande área, tentou levar pro fundo, mas aí a arbitragem já havia paralisado e pegado posição irregular. Quer dizer, tem dias que parecem noites. Pro Santos está parecendo uma eternidade essa noite, hein, Melo? E estava de fato à frente. O Jean Lucas, que recebeu a bola em profundidade para tentar invadir a área, estava em condição irregular. Vai terminar o primeiro tempo. O Botafogo vai vencendo 1-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Zaidan entrando em reta final de primeiro tempo, Zaidan. Uma análise rápida, Zaidan. Botafogo vencendo, reta final do primeiro tempo, Botafogo 1, Santos 0. Botafogo não fez um grande primeiro tempo, mas foi melhor. O primeiro tempo do Santos foi muito ruim. Tem de melhorar muito para o segundo tempo, Capelães. Você tem toda a razão. Vai levantar o braço daqui a pouquinho o árbitro, até porque está tendo atendimento, me parece, a um jogador do time do Botafogo. Antes, aproveitar para mandar uns abraços aqui. Regina Schmidt, Anderson Carvalho, Maricel Oliveira, Hugo Silva Custódio. Vamos reagir, Peixe. É isso aí, Peixão. Tem que reagir. Arnaldo José Oliveira, Rodrigo Informática. Arnaldo José falou: vai Corinthians, está feliz com a eleição do Augusto Melo. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro, fim de primeiro tempo no Newton Santos, no tapetinho. Por enquanto tá dando Fogão. Botafogo 1, gol marcado pelo Danilo. Santos Futebol Clube 0. O Botafogo continua sonhando com o título. Será que dá? É um assunto para ele. Intervalo inteligente, Bandeirantes contigo. Alô, Ricardo Capriotti, chega mais, Capri! Alô, João Paulo Capelanes, valeu, você volta já para o segundo tempo, hein? Por enquanto, mantidas as esperanças botafoguenses do título.
Fogão reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O que é que você tá vendo aí, Felipe Melo? Os dois times deixando o campo de jogo. Me diz aí, Felipe. Capri, o Santos, jogadores já desceram para os vestiários e não tomava gol nos últimos 3 compromissos, mas hoje sofreu o gol. Então, depois de 3 partidas sem ser vazado, o Santos volta a sofrer um gol. O Peixe, que não perde há 6 jogos, mas pelo menos nesse primeiro tempo sai derrotado do estádio Newton Santos. Para o segundo tempo, o técnico Marcelo Fernandes tem à disposição Diógenes João Lucas, Júnior Caissara, Gabriel Inocêncio, Jair Dodi, Lucas Lima, Max Silveira, Mendonça, Patati, Bruno Mezenga e o Julio Furque são as opções no banco de reservas. Do outro lado, a torcida do Botafogo com alguns protestos ainda, as faixas viradas ao contrário, né? Mesmo com essa vitória, os torcedores ainda não desviraram as faixas, algum tipo de protesto no Newton Santos, mas o Fogão vai vencendo a partida 1-0, gol marcado pelo Danilo Barbosa. Valeu, Felipe, você volta daqui a pouquinho também. Já retorna o Felipe Melo para todo o segundo tempo. Agora é hora de opinião. Vamos saber do Cláudio Zaidan o que é que está acontecendo, como é que foi esse primeiro tempo. Botafogo vai na frente, Zaidan 1-0, reassume a ponta aí da tabela de classificação. Como é que foi o jogo, Zaidan? Capriotti, o Santos fez um primeiro tempo péssimo, porque quase não atacou e marcou mal. E o Botafogo começou melhor, fez 1-0, depois desacelerou, de vez em quando chegava num contra-ataque, até com algum perigo, mas sem finalizar, mas conseguia espaço, impressionante. Porque o que o Thiago Nunes fez? Ele colocou Danilo como zagueiro pela direita, Adrielson pelo meio e o Cuesta pela esquerda. Os dois laterais, Tietê na direita, Eduardo na esquerda. Eduardo jogou pela esquerda. E com 2 pontas, né? O Júnior Santos e o Vitor Sá. E o Santos não conseguiu marcar. Pelos 2 lados o Botafogo tinha espaço. E o Santos, quando tinha bola, Soteldo e Marcos Leonardo sumidão no jogo, não conseguiu fazer uma jogada. Soteldo ainda tentou uns 2 lances ali pela linha de fundo, conseguiu escanteio, nada mais que isso, nenhuma grande jogada. O único chute a gol do Santos foi do Jean Lucas de fora da área, uma bola que o pé espalmou até para frente, mas não tinha ninguém para o rebote. Então o Santos jogou muito mal no primeiro tempo. O Botafogo também não foi grande coisa, mas está ganhando o jogo. Então quem tem de mudar essa situação é o Santos. Não pode voltar para o segundo tempo jogando tão mal, marcando mal e quase não atacando, Capriotti. Valeu, Zaidan. Você volta daqui a pouquinho, hein? Já você retorna para o segundo tempo também. Vamos daqui a pouco para os 45 minutos finais e acompanhar aí o que acontece, né? Se o Botafogo mantém essa vitória e se mantém vivo na luta pelo título, joga a pressão para o Palmeiras, que logo depois de Botafogo e Santos vai estar em campo e, claro, com a transmissão Bandeirantes, não é? Na Arena Castelão, Fortaleza e Palmeiras. Ulisses Costa vai transmitir 6h30 esse duelo aí, esse jogaço, porque o palmeirense sonhando com o 12º título brasileiro. Nós vamos para o intervalo rápido, são 4h52. Já tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Pelos nossos canais tradicionalíssimos aqui pelas ondas do rádio, você vai seguir com a gente aqui em AM 840, FM 90,9, no FM faixa estendida 86,3, essas frequências todas na cidade de São Paulo. Na sua cidade aí, você que está com a gente, através das emissoras que retransmitem a programação da Rádio Bandeirantes, as afiliadas na maior rede de rádios do Brasil. Muito bom ter a sua audiência também. E os nossos canais digitais, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estamos no ar aí agora com a nossa live, hein? Entra aí agora, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem com a gente aí em áudio e vídeo. Também no site radiobandeirantes.com.br e em todos, no aplicativo Bandplay. É isso aí. Tava ouvindo hoje pela manhã a Rádio Bandeirantes no aplicativo Bandplay. E é muito legal, né? Porque lá no Bandplay você também pode ouvir e assistir todas as emissoras do Grupo Bandeirantes. Baixa aí no seu smartphone, na sua Smart TV e você vai ter tudo das emissoras do Grupo Bandeirantes aí na palma da sua mão. Já voltamos no intervalo inteligente Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. A Estrela Black Week chegou e não vai ser só um dia não, é uma semana inteirinha com as maiores promoções para você brilhar. Mais de 5 milhões de reais em prêmios, com 10% de cashback em jogos selecionados, multiplicadores máximos ativados, milhares de bônus, odds super aumentadas e rodadas grátis. Aproveite tudo isso no site estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Para maiores de 18 anos, consulte as condições do site. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil, é a escolha perfeita para investidores e traders que valorizam estabilidade e atendimento humanizado. Com 25 anos de experiência e excelência, nossa assessoria especializada está pronta para ajudar a potencializar seu capital. Abra sua conta gratuitamente em cmcapital.com.br. CM Capital, sua parceira de sucesso nos investimentos. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
futebol é com a Bandeirantes. Lado esquerdo, é campo de ataque. Tem ali pelo menos um jogador na barreira, hein? Me parece que é o Eduardo que vai para fazer a cobrança. Lado esquerdo, campo de ataque, praticamente no bico da entrada da grande área, um pouquinho mais distante. É falta perigosa para o time do Peixe, ou melhor, do Botafogo, para fazer a cobrança. Tá autorizado, veio o levantamento, veio o desvio de cabeça! Simplesmente perfeito da segunda trave, ninguém subiu, o sistema defensivo do Peixe ficou só olhando, só observando. O homem do Coque Samurai testou firme no contrapé do goleiro João Paulo, que ameaçou sair e voltou, e no que voltou não teve jeito, ele sobe bem demais de cabeça, testa firme pro fundo da rede. João Paulo nem chega a tocar na bola, cruzamento que veio lá da esquerda, o Danilo escapou legal da marcação. Rodrigo Fernandes, Joaquim, Lucas Braga, todo mundo só olhou, e o Danilo testa firme pro fundo da rede. O Botafogo em busca de, quem sabe, retomar a liderança do futebol do Brasil. Placar aberto no Nilton Santos. Santos 0, Danilo. Tá aí, João Paulo Capelanes. E o gol que vai garantindo a vitória do Botafogo sobre o Santos por 1-0. Já tem todo o segundo tempo na Bandeirantes. Enzo Ortega, dá uma passada aí no nosso placar desse domingão. O que é que tá rolando aí no Brasil e no mundo nesse domingo? Me conta aí, Enzo. Capri, também no intervalo lá na Arena MRV, o Galo vai vencendo o Grêmio por 1-0, o gol de Guilherme Arana aos 25 minutos do primeiro tempo. Guilherme Arana, capitão do Galo, que saiu bem indignado, viu, falando com a arbitragem, com o Braulio da Silva Machado. O Botafogo, com essa vitória, vai subindo para a liderança, 64 pontos. O Palmeiras, que joga já na Arena Castelão, em segundo com 62. A vitória do Galo, por enquanto, coloca o time na terceira colocação com 60 pontos. O Flamengo, que também joga hoje contra o América Mineiro, fecha o G4 também com 60 pontos, viu, Capri? Valeu, Enzo Ortega vai seguir aí monitorando tudo dessa tarde e noite de futebol do Campeonato Brasileiro. Já tem Fortaleza e Palmeiras na Arena Castelão, 6h30, com a narração do Ulisses Costa, os comentários do Mauro Betting, reportagens do Gustavo Soler. Paulo do Vale estará no Morumbi acompanhando de perto o jogo do São Paulo contra o Cuiabá. E no Beira-Rio, o Internacional recebe o Bragantino. Lá estará o Pedro Oliveira também contando tudo pra gente desse jogo aí, que é importante. O Bragantino ainda sonhando, lutando pelo título brasileiro. Onde tem decisão, onde tem jogo importante, está o microfone Bandeirantes. Felipe Melo, os times já estão voltando aí pro segundo tempo, Felipe? Sim, o Santos já voltando nesse momento pro segundo tempo. O Botafogo ainda não. Os times, eu já aguardo para confirmar se teremos mudança ou não nessa segunda etapa. Capri? Dá para mudar como aí, Zaida? Botafogo e Santos precisam mudar ou segue assim mesmo? Vai mudar. Opa, vou informar, o Max Silveira vai entrar e o Lucas Lima. Então, duas alterações no Santos. Max Silveira e Lucas Lima vão entrar no Peixe. Já confirmo quem deixa o gramado para esse segundo tempo. Provavelmente o Camacho, né? Porque aí ele fica só com o Fernandes de volante. E aí ele coloca um ponto. Silveira para jogar aberto. Ele pode ter Silveira, o Marcos Leonardo e Soteldo. Um trio ofensivo, né? Até para aproveitar o fato do Botafogo não ter um lateral específico. Agora, não sei se o Soteldo sentiu alguma coisa, mas ele tá aí, né? Tá ali o Soteldo. Já sabe quem saiu, Felipe? Ainda não. Eu tô esperando a placa levantar aqui, viu, o Zaidan e Capriotti? Já eu informo para vocês, mas por enquanto não consegui observar na placa aqui quem saiu. Eu acho que um é o Camacho. Provavelmente o Camacho. E aí vai tentar com o Lucas Lima, que pouco entregou nessa temporada também, né? Será quase nada. Lucas Lima, quase nada, né, Zaidan? Jogou nada. O que no Lucas Lima, né? Jogou nada. Agora, aquele negócio. No último jogo ele bateu um escanteio, saiu o gol do Santos, né? Pelo menos bate na bola e tal. Mas ninguém tá jogando nada. Então também não dá pra dizer que o cara, que absurdo. Porque o primeiro tempo do Santos foi muito ruim. Aliás, um abraço aí pro Luiz Pisani, palestrino, tá torcendo pro Santos por motivos óbvios, né?
e para o Luiz Cláudio Brito, que é torcedor do Peixe, na escuta do Intervalo Inteligente Bandeirantes. Capriotti. É isso aí, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência e a todos vocês que estão conosco também aí nos nossos diferentes canais, tanto os digitais como os tradicionais. Muito obrigado pela participação de todos vocês e a nossa live aqui no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Santos já de volta aí para o segundo tempo, Botafogo aos pouquinhos vai retornando, vai voltando aí também, mas o Botafogo não dá para saber se tem mudança ainda não, né, Felipe? No Botafogo não, viu, o Capri? O Botafogo volta como terminou o primeiro tempo, já o Santos, 2 alterações, Max Silveira e o Lucas Lima, eu já aguardo para informar quem saiu. Muito bem, vamos voltar para o segundo tempo então. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Para você, santista, sonhando com a virada, ou pelo menos um empatezinho, né? Um pontinho aí já vai dar uma ajuda enorme, gigantesca. Vitória é sonho e o botafoguense sonhando mesmo com o título. Para o segundo tempo e os 45 minutos finais, agora é com você, solta a voz e vem... Vem João Paulo Capelani! Valeu, Ricardo Capriotti, o jubilado, 10 prêmios da CS, assim como o Cláudio Mestres, Aidan, que amanhã será homenageado no Museu do Futebol. Vamos juntos, segundo tempo, a bola tá rolando no Newton Santos. Em AM 840, FM 90.9, faixa estendida 86,3, aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br. Vamos juntos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. As mexidas, Melo, vamos lá. Sai Camacho, 29, entra o 23, Lucas Lima, sai o 7, Nonato e entra o 17, Max Silveira. E aí, Zaidan, Lucas Lima e Max Silveira no campo de jogo. Bom, o Camacho tinha mesmo de sair, até porque ele tomou aquela pancada do Joaquim, né? E passou o primeiro tempo sentindo dores ali. Ele tinha de tirar um volante, deixar o time mais ofensivo. Coloca um ponta. Agora, o Lucas Lima, a gente sempre fica esperando, né? Se ele vai reencontrar o futebol que ele jogou lá em 2015 e tal. Porque nesta temporada ele merece ser reserva, ele não tá jogando nada. Vamos ver se ele aproveita a chance aí. De qualquer maneira, é um Santos mais ofensivo, Capelani. Sem dúvida alguma. E o Peixão que tem que partir para cima da marcação do time do Botafogo. Campo de retaguarda. E a todo instante, atenção, 6h30 da tarde, a bola vai rolar no Castelão. A todo instante, a cada giro, tem destaques da reportagem Bandeirantes para Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras em campo logo mais, secando certamente seus adversários. Botafogo, entre outros. Gustavo Soler daqui a pouquinho em destaque para você no microfone da Bandeirantes. Bola volta no campo de retaguarda, sai jogando com o Danilo. Danilo mais atrás aí com o Tietê, tomou solada por ali o jogador do time do Botafogo. A arbitragem paralisa e pega só tiro de meta para fazer a cobrança do time do Glorioso. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Estão confirmando as alterações. Camacho e Nonato foram embora. Lucas Lima e Max Silveira entraram no time do Peixe. No Botafogo nada mexe. Primeiro tempo de bola rolando 2 minutos, ou melhor, segundo tempo de bola rolando 2 minutos da segunda etapa. Botafogo segue vencendo o Peixe por 1-0. Gol marcado pelo Danilo aos 11 da primeira etapa. Levantamento à frente, a bola fica na intermediária. Campo de ataque com o Tiquinho Soares. Escapa da marcação do primeiro, faz o peão em cima da marcação, volta para o campo de retaguarda. Está jogando com o Adrielson. Adrielson pela ponta esquerda com o Vitor Cuesta. Cuesta marcado por 2 jogadores. É obrigado a começar mais aberto pela ponta esquerda, está jogando rapidamente com o Danilo. Aí a bola foi invertida em profundidade. Quase vai tentar chegar por ali o Soteldo, que acaba cometendo a falta em cima do Danilo. Saiu jogando de forma equivocada o Botafogo, ainda bem que o Danilo estava ligeiro, hein, Melo? Ele deixou o corpo pro Soteldo, que é pequenininho, dá um tranco por trás e cometer a falta no campo de defesa, na lateral ali, falta pro Botafogo, Danilo Barbosa na cobrança. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Vai de 99. Michel Lopes na mesa de som, no microfone da Bandeirante Central Técnica tem Caião e Martins, no switcher com imagens tem o Alan Marcel, Luiz Felipe Nunes, está demais aqui nosso repórter, Gabriel Modesto e o Gabriel Betting, os dois ali posicionados nas redes sociais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vem levantamento à frente, sobe, faz o corte de cabeça por ali Danilo, a bola fica viva no círculo central do gramado, consegue recuperar a posse de bola, o time do Botafogo se manda, vai para o ataque com o Tiquinho Soares, aí Tiquinho Soares aberta a bola pela ponta esquerda com o Gabriel Pires, já passou, pediu, recebeu bola pelo meio com o Eduardo. Eduardo tem um latifúndio para conseguir trabalhar. Leva a bola para o fundo. Escapa da marcação do Silveira. Veio o levantamento à frente, mas pegou mal demais na bola. Eduardo foi para o levantamento, pegou torto. Jogou de graça. Tiro de meta para o time do Peixe para fazer a cobrança.
cobrança, Melo. De tornozelo, mandou pra fora, a bola pegou na rede pelo lado de fora, mas sem nenhum perigo pro Santos. Tiro de meta pro Peixão que vai perdendo. Tiro de meta já cobrado, a bola fica viva no campo de ataque pro time do Peixe. 4 minutos, quase 5 desta segunda etapa. Por enquanto segue Botafogo vencendo, Botafogo 1, Santos 0. Levantamento à frente em profundidade com Soteldo. Soteldo tenta escapar da marcação pela ponta esquerda. Kevson recebe, vem o levantamento. Teve desvio, não. O árbitro paralisa e pega novamente tiro de meta. Olha, é um show de horror até aqui esse comecinho de segundo tempo em relação aos cruzamentos, hein? O Eduardo passocou e agora foi a vez do Kevson, hein, Melo? No campeonato de cruzamentos ruins, eu acho que o Kevson tá na frente, viu? O dele foi pior ainda que do Eduardo. Tiro de meta pro Botafogo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. E você sabe por quê? Porque Nakata, claro, é tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. E o jogo tá parado em mais uma falta que favorece o time do Peixe. Falta em cima do Max Silveira, hein? Foi agarrado por ali pelo Vitor Cuesta. O jogo tá parado, falta que favorece o time do Peixe para fazer a cobrança no campo de ataque. E a Bandeirantes vai girar para você. Tempo o placar do futebol. 5, segundo tempo. No placar do Newton Santos continua. Botafogo vence o jogo. Botafogo 1, Santos 0. Daqui a pouquinho siga o giro. Antes tem uma falta perigosa para o time do Peixe fazer a cobrança com o Lucas Lima. Já está autorizado. Vem o levantamento. Ela viaja, vem o desvio. Fraquinho de cabeça. Mas desviou por último do jogador do time do Botafogo, no Gabriel Pires. É escanteio para o Santástico aí, Melo. 4 jogadores do Botafogo ali para marcar o Joaquim. E acabou desviando na cabeça, ou melhor, no braço do Gabriel Pires. Desviou no braço do jogador do Botafogo. O lance precisa ir para revisão porque a bola não toca na cabeça e sim no braço. Wilton Pereira Sampaio pede para o lance esperar um pouquinho, não autoriza o escanteio. Ninguém reclamou, ele mandou o jogo seguir. Já tem o Zaidan. Escanteio pelo levantamento, veio desvio de cabeça das mãos do goleiro Lucas Perry. E aí, Zaidan, esse lance aí, ninguém reclamou, a arbitragem mandou o jogo seguir, hein, Zaidan? Entendeu como absolutamente sem intenção, né? Que é um princípio fundamental da regra, muitas vezes esquecido pela arbitragem. E o VAR parece que falou, o lance era dele, deixa com ele. É verdade, cara. Eu fiquei com dúvida ali se o árbitro poderia ter esperado um pouquinho. E agora tem uma falta perigosa. O time do Botafogo para fazer a cobrança foi muito mal o Rodrigo Fernandes, hein? Numa escapada de contra-ataque no bico da entrada da grande área pelo lado direito. Eram 3 jogadores do Santos cercando e simplesmente o Fernandes empurrou as costas do Eduardo. Falta marcada perigosa para o Glorioso, hein, Melo? Jogador afobado, né? O Rodrigo Fernandes agora foi no bico da grande área e o Joaquim estava na cobertura. Deu de graça essa falta para o Botafogo, que é perigosíssima. Botafogo tem a oportunidade. Oportunidade de mais um gol. O jogo está parado. Uma falta que fica exatamente no bico da entrada da grande área, lado direito. No portão inverso do portão principal, da entrada principal do estádio Newton Santos. Botafogo segue vencendo por 1-0. Me parece ser o Eduardo, ele mesmo, que vai tomar distância para fazer o levantamento. Pertinho da área técnica do comando do treinador Thiago Nunes. 7 minutos da segunda etapa. É bola parada. São 2 jogadores do Peixe na barreira. Repito para você. Bico da entrada da grande área. Campo de ataque. Falta perigosa para o time do Botafogo fazer a cobrança. Foi assim que nasceu o primeiro gol do Glorioso. Tá autorizado. Vem o levantamento. Bateu direto. A bola vai para fora. Eu já fui seco na curva também. Tive a impressão que ele ia jogar na área. Tentou a cobrança direta. E a bola foi bem para fora, hein, Melo? Bateu muito mal o Carlos Eduardo, todo mundo posicionado ali para tentar o cabeceio. Ele tentou surpreender o João Paulo e surpreendeu todo mundo, batendo muito mal essa falta. Tiro de meta. Você ouviu o sinal técnico da Bandeirantes questionando. Tem gol, Enzo Ortega? Capê, mais um gol na Arena MRV. Gol de Galo, gol do Matias Zaratio. Depois de um belo passe para dentro da área de Hulk, o Galo vai vencendo o Grêmio por 2-0. Com esse resultado, o Galo vai indo para a terceira colocação com 60 pontos, Capê. Tô deixando o Galo sonhar, hein? O Galo tá vencendo o Grêmio por 2-0. Estão deixando o Atlético Mineiro do Botafogo fazer a cobrança. Confirmando contigo. O Atlético Mineiro tá vencendo e vai subindo de forma interessante no futebol do Brasil, Enzo Ortega. É isso aí, Capê. Com essa vitória, Atlético Mineiro na terceira colocação com 60 pontos. Por enquanto, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras joga já na Arena Castelão contra o Fortaleza. Palmeiras em campo daqui a pouquinho. Já quero primeiro pegar o boa tarde especial do repórter Bandeirantes, que vai acompanhar de perto daqui a pouquinho Ulisses Costa, Mauro Betting e Gustavo Soler. Destaque do Verdão. É com ele. Alô,
Gustavo Soler, um abraço pra você, boa tarde, Soler. Fala, Capê, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Em 15 minutos teremos a escalação oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas o Verdão deve encarar o Fortaleza com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, meio de campo de Mike na direita, Piquerez recuperado de edema, jogando na ala pela esquerda, com Zé Rafael e Richard Rios formando a dupla de volante, Rafael Veiga como meio armador no ataque, Hendrick, e uma dúvida, ou joga Breno Lopes ou Rony. Daqui a pouquinho a escalação oficial do Verdão, você vai ouvir Ulisses Costa, Mauro Betting, Gustavo Soler, o timaço da Bandeirantes em instantes, 6h30 da tarde, a bola vai rolar para Fortaleza e Palmeiras, o Verdão buscando cada vez mais se firmar na liderança do futebol do Brasil, e o Botafogo para tentar recuperar, por enquanto está fazendo a sua parte. Botafogo vence o Santos por 1-0, aí o levantamento à frente teve desvio, o árbitro paralisa e marca falta, ou melhor, lateral que favorece o time do Botafogo para fazer a cobrança do seu campo de defesa. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. As afiliadas conosco daqui a pouquinho. Alô, Rádio Assunção Fortaleza. Alô, Mendonça Filho. É a Rádio Assunção de Fortaleza conosco nessa transmissão de daqui a pouquinho. 6h30, repito para você. Tem Ulisses Costa na Bandeirantes para Fortaleza e Verdão. E aqui o jogo tá parado. Lateral que favorece a equipe do Botafogo para fazer a cobrança do campo de retaguarda. Levantamento à frente, Eduardo ganha na primeira, perde na segunda, recupera por ali Messias. Faz levantamento à frente, a bola fica de graça mais uma vez, o peito pro chão com Adelson. Adelson se manda pro campo de ataque, passe totalmente equivocado. O Kevson acabou cometendo a falta, mas o árbitro paralisa e pega só o lateral que favorece o time do Botafogo aí, Melo. E o Kevson acabou batendo a cabeça no gramado com força e ficou ali sentindo o Kevson, que disputou a bola com o Júnior Santos. O juiz deu arremesso lateral, não marcou falta de ninguém e a posse de bola é da equipe do Fogão. Mestre Cláudio Zaidan, 12 minutos, segundo tempo continua tudo igual, Botafogo 1, Santos 0, Zaidan. Jogo ruim, né? Jogo ruim. Sim. O Botafogo está muito devagar, assentado aí na vantagem de 1-0. O Santos voltou sim mais ofensivo, está ficando mais com a bola, mas não criou grandes jogadas, né? O único lance que chegou com perigo real estava impedido do Marcos Leonardo, muito impedido, o bandeirinha demorou demais para marcar, porque era um impedimento fácil, não havia dúvida. Mas eles continuam devendo futebol, só que a pressão está toda em cima do Santos. O Botafogo está fazendo 3 pontos, está indo para 64 pontos, é isso? 63 pontos, né? O Botafogo tinha 60, né? Então, a pressão está no Santos. O Santos 64, tem que reagir. Né? Hã? 64 pontos, exatamente. Então o Botafogo tá fazendo a parte dele, mas não está jogando nada também. O jogo é ruim. Só a narração que é boa. Ah, você tá demais, mestre. É isso aí. Nosso mestre Cláudio Zaidan. Alô, Manuel. Alô, Uberaba. Amanhã, mestre Zaidan. A narração é 10. Você tá demais, Manuquinha. Tamo junto. Amanhã, Manuel e Zaidan serão premiados no prêmio Ford ACESP no Museu do Futebol. Ricardo Capriotti vai receber essa homenagem muito bacana em nome do mestre Cláudio Zaidan e em nome do Manuel, sem dúvida alguma. E o jogo tá parado, o jogo fica muito picado, né? O jogo fica muito picado, o Marcos Leonardo agora empurra o Vitor Cuesta, um bate-boca danado, o jogo tá parado e aparentemente o árbitro marcou uma falta a favor do time do Botafogo para fazer a cobrança. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Capelão. Oi, mestre. Mas o Rodrigo Fernandes, todo jogo tem esse lero-lero com ele, né? Sempre, ele gosta. Olha lá. Agora eu tô vendo a imagem recuperada, ele primeiro acerta o jogador do Botafogo na primeira, depois ele complementa batendo no Júnior Santos, aí o jogador sofre a falta, ele vai pra cima do árbitro, como se ele tivesse razão, né? Como se ele tivesse razão. Exato. E acho que subiu o amarelo pra ele, é isso? Não? O amarelo foi pro Jean Lucas, não foi pro Rodrigo Fernandes, não. Foi pro Jean Lucas pela falta. Porque ele dá o puxão e evita o lance perigoso do Botafogo, né? Exato, exatamente. Jean Lucas. Jean Lucas, portanto, pendurado aí com cartão amarelo. Falta que favorece o time do Botafogo para fazer a cobrança na intermediária, campo de ataque. Quase 15 minutos do segundo tempo. Daqui a pouquinho, 6h30, vem ele aí, Brasil. Ulisses Costa, Mauro Betting, Gustavo Soler. Tem Fortaleza, tem Palmeiras. E aqui tem Botafogo 1, Santos 0. E uma falta perigosa para a Estrela Solitária. Vem o glorioso Gabriel Pires. Canhotinho pega muito bem na bola, hein? Aparentemente uma jogadinha ensaiada vai pintar. Ou o Júnior Santos, é de longe. Vem a finalização do bate-rebate na grande área. Vem a finalização
finalização em cima do João Paulo. Veio o desvio de cabeça em cima da linha. Joaquim tirou o Joaquim em cima da linha. Num lance despretensioso, meio esquisito, meio largo do Botafogo. O Santos teve mais sorte que juízo aí, Melo. Um lance de sorte, extrema felicidade e sorte do Botafogo, mas cresceu o João Paulo para fazer a defesa. E no segundo momento, dentro da grande área, na linha, Messias afasta e evita o segundo gol do Botafogo. Que lance do Botafogo, extrema sorte e competência do Santos para defender. E a Bandeirantes pede, a Bandeirantes gira para você, tempo e o placar do futebol. 15, segundo tempo. No placar do Newton Santos continua, melhorou o jogo, hein? Melhorou o jogo, o Botafogo vai vencendo, Botafogo 1, Santos 0 em Ortega. KP, mais um gol na Arena MRV aos 13 minutos do segundo tempo. Hulk, o camisa 7, marca para o Galo, segue vencendo o Grêmio por 3-0, KP. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. Bola no campo de retaguarda para o time do Santos se mandar para o campo de defesa, hein? Quem sabe agora, campo de retaguarda. Domina, está jogando o Messias. Messias dá boa bola para Manuel. Manuel não, para Joaquim. Joaquim para receber esse levantamento à frente, sobe bem de cabeça pela ponta esquerda e está jogando novamente o time do Peixe. Tenta fazer o domínio por ali, Jean Lucas, a bola se perde em lateral, que favorece o time do Peixe no campo de ataque. Aí para Lucas Lima, tem pressa o time do Peixe, perde o jogo por 1-0. Bola fica no campo de retaguarda com Max Silveira. Aí para Rodrigo Fernandes, o círculo central, ergue a cabeça, faz levantamento à frente, ótima bola em profundidade para Kevson, balança em cima da marcação, leva para o fundo, ótima jogada, veio o levantamento, teve desvio, bem demais, fecha a porta Tietê, tem escanteio pro Peixe que cresce no jogo aí, Melo. A sorte do Kevson foi que o Tietê colocou o pé na bola, porque seria um cruzamento rasteirinho, baixo, que seria fácil para cortar o sistema defensivo do Botafogo. Fato é que o Santos descolou um escanteio. Vem aí Lucas Lima na bola, escanteio pro Peixe. Escanteio pro Santão, quem sabe agora é o Santástico, escanteio lado esquerdo do campo de ataque, vem Lucas Lima, vem desvio do Eduardo. A bola volta no círculo central do gramado praticamente para finalização, a média, longa distância. Kevson pegou esquisito, fica nas mãos do goleiro Lucas Perry aí, Melo. Foi um recuo pro Lucas Perry, né? Porque pegou muito fraco na bola no cantinho, mas fácil pro goleiro fazer a defesa. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Alô, Thaís Freitas, na escuta do microfone da Bandeirantes. Grande Thaís Freitas. Completou 21K, hein? 21K, irmão, correndo. Eu não faço 21K de carro durante um mês. Imagina só correndo. Grande Taizinha. Alô, Flavião. Neno, estão ouvindo a Bandeirantes. E daqui a pouquinho mexidas no Glorioso, hein? Mexidas, ou no caso, em dose dupla, Felipe Melo. Daqui a pouquinho mexe Thiago Nunes. Daqui a pouquinho, 2 alterações no Botafogo. Já confirmo quem vai entrar no fogão. E o Botafogo recupera a posse de bola. Tenta escapar da marcação do Rodrigo Fernandes. O Eduardo foi calçado. O jogo tá parado, falta melhor dizendo, em cima do Tiquinho Soares. Campo de retaguarda, falta que favorece o time do Botafogo no seu campo de retaguarda. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tá barato. Tá no Tenda, Brasil. Janderson e Luiz Henrique no Botafogo daqui a pouco. Daqui a pouquinho as mexidas, aí o levantamento à frente, a bola fica de graça, tiro de meta pro Santos. E aí, Zaidan, mexida em dose dupla do Thiago Nunes. Ele não tem o Diego, então ele deve ir com o Janderson no lugar do Tiquinho. O Tiquinho merece sair, né? Porque ele não tá jogando nada, ele tá completamente sumido do jogo, não fez nenhuma jogada. Então provavelmente sai o Tiquinho para a entrada do Janderson. Não acredito que ganhando o jogo ele vai ficar com 2 centroavantes. Seria uma bobagem, né? Ele tá ganhando o jogo, ele não tem por que ficar com 2 caras na área. Então deve sair o Tiquinho. E o Luiz Henrique entra no lugar de um dos 2 pontas, né? Ou do Júnior Santos ou do Vitor Sá. Normalmente ele entra no lugar do Vitor Sá. Ô Zaidan, aproveita que a bola tá no campo de defesa pro Santos, tá perdendo por 1-0. O Tiquinho Soares ainda merece estar na seleção do campeonato? Não, o Tiquinho, o primeiro turno dele foi formidável, né? E é claro que você não pode esquecer o primeiro turno. Mas você também não pode fazer a seleção do campeonato com base só na metade do campeonato. Você tem de olhar a regularidade. E aí, na minha opinião, o centroavante do campeonato, hoje, é o Luiz Soares. Tô contigo. Apesar dessa derrota feia lá em Belo Horizonte, mas ainda é o Luiz Soares, que é o cara que levou o Grêmio lá pra cima. Sem ele, o Grêmio não estaria lá em cima, estaria muito longe disso. Ah, com certeza, carregou o time nas costas, sem dúvida alguma.
E aí vai se mandar para o campo de ataque rapidamente o time do Botafogo pela ponta esquerda. Vitor Sá pedalou, escapando da marcação, vem para o levantamento, teve desvio. E o árbitro paralisa e pega um escanteio para o time do Botafogo. É isso, Melo? E não foi escanteio, porque desviou por último no jogador da equipe do Botafogo. Mudanças no fogão. Sai o 33, Eduardo, para a entrada do 39, Janderson. E sai o 9, Tiquinho Soares, para a entrada do 11, Luiz Henrique. Zaidan. Na verdade, na prática, o Janderson entra no lugar do Tiquinho, né? Em termos de função, né? O Janderson vai ser o centroavante. É um trombador, cara, para ficar ali entre os zagueiros. O Tiquinho não jogou nada. E o Eduardo eu só tiraria se ele tá pregado, porque ele vai ter dois caras de características parecidas do lado esquerdo. O Vitor Sá e o Luiz Henrique. Então só se o Eduardo tiver cansado. O Tiquinho não. O Tiquinho realmente estava muito mal no jogo, Capelães. Ele não voltou da lesão, o mesmo jogador, né, Zaidan? Uma pena. Não. Desde a contusão. O primeiro turno dele foi sensacional. Vários jogos, inclusive, que o Botafogo não jogou bem. Ele decidiu para o Botafogo. Mas o segundo turno, realmente, ele, depois da contusão, não está bem, não. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Na hora da Bandeirante girar para você. Tempo e o placar do futebol. 20, segundo tempo. No placar do Newton Santos, continua, é a sequência, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue vencendo, Botafogo 1, Santos 0, Enzo Ortega. KP, 18 minutos do segundo tempo na Arena MRV, o Galo segue vencendo por 3-0 o Grêmio e o Atlético segue com posse de bola total. Atlético segue vencendo 3-0. 6h30 da tarde no Castelão tem Fortaleza e Palmeiras com Ulisses Costa, Mauro Betting, Gustavo Soler, mais um destaque do Verde. Vamos lá, Soler! Em 3 minutos teremos as escalações oficiais dos dois times e o Palmeiras precisando quebrar um tabu de 4 anos sem vencer o Fortaleza jogando no Castelão. Nos compromissos entre Abel e Vojvoda, 7 jogos, 3 vitórias para cada lado. E aqui na Bandeirantes você confere 21,5. É o segundo tempo. Continua, vamos, Santos tem que reagir, Peixão. Botafogo vence o jogo por 1-0. E o Santos se manda para o campo de ataque. Passe totalmente errado para ali do Joaquim. Era para o Soteldo, perde a posse de bola. Se manda, vai embora pela ponta direita, Luiz Henrique. Se escapa da marcação com Marlon Freitas. Já passa a pé de recebe pela ponta direita novamente com o Tietê. Faz o break em cima da marcação, é obrigado a começar mais atrás. No campo de retaguarda, sem muita pressa o time do Botafogo para sair jogando. Aí pelo lado direito do campo, novamente com o Tietê. A bola no meio, ótima jogada, a bola foi enfiada com o Gabriel Pires, tentou a tabelinha com o Janderson, perde a posse de bola, recupera o time do Peixe, campo de retaguarda, agora é a vez de ligar rapidamente o contra-ataque rápido para o time do Peixe com o Lucas Lima, aí para Jean Lucas, pela ponta esquerda, Soteldo, era o contra-ataque do Peixe. Ele foi dominar, ele estava de embreagem alta, a bola passou debaixo do pé dele. Ele foi dominar a bola igual os jogadores de futsal fazem, Melo. Mas aí o pé estava muito para cima da bola e ela passou exatamente na frente do banco de reservas do Marcelo Fernandes. E aí o Soteldo dá um chutinho assim no gramado, como se a culpa fosse do gramado sintético, Melo. Botou a culpa ali no gramado sintético, mas uma falha de um jogador que é habilidoso, o Soteldo, mas acabou falhando e errando arremesso lateral para a equipe do Botafogo. Lateral, campo de defesa para o Botafogo. A Bandeirantes escala para você. Alô, nação alviverde. 6h30 da tarde, o líder em campo. Para se fortalecer, para continuar, para buscar mais um título na era Abel Ferreira. 6h30 da tarde, Castelão, Ulisses Costa, Mauro Betting e Gustavo Soler para escalar o Palmeiras. Vamos lá no pique, garoto. Com Breno Lopes no ataque do Verdão, o técnico Abel Ferreira vem com 21, Everton 2, Marcos Rocha 15, o capitão Gustavo Gomes 26, Murilo, meio de campo com 12, Mike, 8, Zé Rafael, 27, Richard Rios e 22, Piquerez com 23, Rafael Veiga fechando o setor do meio de campo. No ataque, 9, Hendrick, 19, Breno Lopes. Palmeiras escalado daqui a pouquinho, quando der uma brecha, o jogo está corrido por aqui, a gente escala o Fortaleza também. Jogo Bandeirantes que você acompanha em instantes. E saiu jogada errada o time do Peixe. Tem ataque rápido com o Vitor Sá, tenta fazer a finalização, Joaquim gigante. Joaquim bem demais para evitar a finalização. Na escapada de posse de bola do Tietê, saiu jogando errado o time do Peixe. Quase deu de graça o segundo gol para o time do Botafogo aí, Melo. E deu de graça sim, mas o Tietê acabou vacilando muito, né? O Tietê estava com liberdade, poderia ter encontrado uma melhor opção no passe, acabou vacilando e foi muito bem na recuperação. O Joaquim afastando o perigo, mas falha na saída de bola do goleiro João Paulo. E tem lateral para fazer a cobrança do campo de ataque o time do Botafogo, já cobrado pelo Tietê. Tentou fazer o domínio por ali, Gabriel Pires foi desarmado. Novamente lateral que favorece o time do
Botafogo para fazer a cobrança. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu Brasil. Mexe o Bota. Mudança no Botafogo, vem aí de Plácido. De Plácido no Fogão, camisa número 24 no Botafogo. E o Vitor Sá saindo no Fogão, o camisa número 7. Zaidan. O Tietchan vai pro meio, né? E aí ele fica ali com 3 atacantes. Agora, o de Plácido é sempre uma lembrança de que o Botafogo tem de contratar lateral, né? Pro ano que vem. Tá fácil, hein? De qualquer maneira, com o de Plácido em campo, o Tietchan fica na dele, fica mais pelo meio campo. E aí com o Luiz Henrique e o Júnior Santos abertos, né? Exatamente, o lateral a favor do time do Botafogo agora para fazer a cobrança. Vem levantamento na área, do bate-rebate, volta viva na intermediária, vem a finalização do Marlon Freitas, a bola vai para fora. Bateu de forma esquisita por ali o Marlon Freitas, bateu muito mal pro gol, tiro de meta pro Santos fazer a cobrança, Melo. O Marlon Freitas acabou pegando mal na bola, isolando, teve a oportunidade. Tiro de meta para a equipe do Santos. Motorista parceiro, da 99 você conta com o pacote de ganhos exclusivo. Vai de 99 que você se dá bem. E a Bandeirantes vai girar para você, torcedor. Tempo o placar do futebol. 25, segundo tempo. O placar da Bandeirantes no Newton Santos continua no tapetinho. Botafogo vai vencendo. Botafogo 1, gol de cabeça do Danilo, zagueiro. Santos 0, os outros jogos em Ortega. KP, mais tarde às 6h30, América Mineiro e Flamengo se enfrentam no Parque do Sabiá. Resultado que, caso o Flamengo empate ou vença, garanta a classificação para a Libertadores de 2024. 6h30 da tarde, a bola rola. Alô Castelão, alô Gustavo Soler, destaque de Fortaleza, destaque do Palmeiras. 6h30 tem Ulisses Costa, Soler. Fortaleza escalado, com no gol João Ricardo, 2 Tinga, 19 Britos, 4 Tite e meia dúzia Bruno Pacheco. Meio de campo de 17 Zé Wellison, 8 Caio Alexandre, que interessa ao Verdão, 27 Caleb, 22 Pikachu. No ataque, 29 Guilherme e 91 Thiago Galhardo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é Nakata. E sabe por quê? Porque é Nakata, Brasil. Bola no campo de retaguarda, a arbitragem paralisa e pega ali. Lateral que favorece o time do Botafogo para fazer a cobrança com o de Plácido. E aí teve um arranca-rabo entre Júnior Santos e Soteldo. Ainda bem que o de Plácido estava lá, porque ele evitou uma canetinha que Soteldo ia dando no Júnior Santos, hein, Melo? O Júnior Santos é o dobro do Soteldo. O Soteldo ligeiro tentando ali fazer uma jogada de efeito. Mendonça entra no Santos, mudança no Peixe, sai Kevson. Mendonça é o camisa número 20, no lugar do Kevson, 38. Zaidan, Mendonça, dureza, hein? Dureza, é correria, né? Velocidade. E agora o problema é a bola, né? Agora é o seguinte, rapaz, eu acho que é melhor colocar o Furt aí, sabe? Porque o ataque do Santos ninguém consegue finalizar, não consegue ganhar uma dividida. Coloca o Furt aí, pelo menos o cara sabe finalizar, tem mais força física para brigar com a zagueirada, não é não? E mete os golzinhos, né, Zaidan? Sim! Pô, porque esse cara fez gol no México, cara. Porra. E outra coisa, no Santos, sempre que ele entra o time melhora, não é verdade? Opa, sem dúvida. Seria interessante aí, ele fez um contra o Bahia recentemente, fora de casa, que deu a vitória. O Santos está precisando de um fato novo, porque do jeito que tá, não dá. Torcedor, chegou a hora do Gravado das Obras, entre em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Quase 29 da segunda etapa. Daqui a pouquinho tem Ulisses Costa para todo o Brasil. Com o Mauro Betting, Gustavo Soler. Daqui menos de uma hora, a bola rola no Castelão. O Palmeiras em busca de mais um título do futebol do Brasil. E aí vai tentar descer o time do Santos pela ponta direita. Tenta fazer o break em cima da marcação. Tem pelo meio o Jean Lucas. A bola volta mais atrás com o zagueiro que é Messias. Dá a bola para Joaquim. Tenta se mandar para o campo de ataque. Tem pressa o time do Peixe. Rodrigo Fernandes faz o break em cima da marcação. Já cruza o campo inimigo. Enfia ótima bola para Soteldo. Soteldo, ótima jogada. Enfia novamente para Lucas Lima. Tem que
cima, dá para ataque agora o Lucas Lima. Puxa para a perna esquerda, intermediária, câmbio de ataque tem pelo meio, o Soteldo, bola para ele, de costas para marcação, tomou pancada, a arbitragem mandou o jogo seguir, hein? Caiu sozinho para ali o Soteldo. Aí a bola chega até Mendonça, ele ameaça levar para o fundo, solta a bola novamente pelo meio para Lucas Lima. Lucas Lima faz o break em cima da marcação, encontra novamente Mendonça pela ponta esquerda na linha marginal do gramado, toca na bola o jogador do time do Botafogo e se perde em lateral para a equipe do Peixe fazer a cobrança. E o Marcelo Fernandes ficou uma arara nesse último lance, porque demorou uma eternidade o Mendonça para soltar essa bola. E agora sim a bola fica viva. Todos os jogadores do Santos da linha defensiva estão no campo de ataque. E foi só falar que a bola foi recuada com o goleiro João Paulo. Aí mais atrás com o jogador que é Joaquim. Joaquim vai para o levantamento à frente e tenta fazer a transição de jogada pela ponta esquerda novamente com o jogador que é Marcos Leonardo. Perde a posse de bola. Dá de graça novamente do comando de ataque para Gabriel Pires. Gabriel Pires encontra a ótima jogada pela ponta direita com o Júnior Santos. Faz o break em cima da marcação. Marcação na intermediária. Tenta sair jogando rapidamente o time do Peixe que perde a posse de bola. A bola fica viva para o time do Botafogo pela ponta esquerda. Já passou, pediu, recebeu. Ótima jogada com o Tietê. Se levar para o fundo pode sair um cruzamento. Veio o levantamento à frente, veio o desvio de cabeça, a bola passou por todo mundo e desviou curtinho por ali o Janderson, não pegou em cheio. Quase um golaço coletivo do time do Botafogo e faltou isso aqui para conseguir a cabeçada, hein, Melo? De pé em pé, foi trabalhando a bola até o Tietê encontrar o Janderson dentro da pequena área, subiu com ele ali, o Joaquim acabou atrapalhando o cabeceio do jogador botafoguense, foi para fora, tiro de meta para o Peixe. Mestre Zaidan, 30 minutos, segundo tempo, depois de uma eternidade, finalmente encaixou um bom ataque coletivo o time do Botafogo, hein, Zaidan? Pois é, e teve aquele lance que o Messias evitou o gol. Agora o que chama a atenção é o Santos perdendo o jogo e não consegue finalizar. O Santos está perdendo o jogo e o PR não trabalha. O Santos tem de reagir. O Botafogo está fazendo um jogo mais ou menos, nada mais que isso, mas está ganhando. E o Santos está no marasmo, não consegue atacar, não consegue fazer uma jogada ofensiva. Por isso que eu defendi aqui, coloca o Furt aí para ver se acontece alguma coisa, né? É, que colocou o Silveira que tá aí com a bola dominada, não tá acontecendo nada, pelo contrário, cometeu uma falta no campo de ataque e falta cometida pelo Maxi Silveira, o jogo tá parado. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra já sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes, que confere agora tempo o placar do futebol. 31, segundo tempo. No placar da Bandeirantes, atualizando tudo para você. Daqui a pouquinho, 6h30 da tarde, a bola rola no Castelão para Fortaleza e para Palmeiras. Mais uma do Verde. Vamos lá, Ulisses Costa, Mauro Betting é você. Alô, Gustavo Soler e o Porco Soler. Vamos lá, KP. Palmeiras já definido e escalado pelo técnico Abel Ferreira e precisando espantar o fantasma da data FIFA. Em 4 paralisações para jogos de seleções, o time do Palmeiras venceu apenas um jogo e perdeu 3. 32 da segunda etapa, Botafogo segue vencendo o Santos por 1-0. Lá no outro jogo, o Atlético Mineiro está dando um vareio no Grêmio, metendo logo 3-0. E o Galo segue sonhando com o título. Será que dá, Zaidan? Dá para sonhar? Sonhar ainda de graça no Brasil, né, Zaidan? Ah, não. Esse campeonato em que ninguém consegue ter 2 pontos de média por jogo. Quem está com 60 está aberto. O Atlético está indo para 60, né? Na minha opinião, o título será do Palmeiras. E a disputa vai ser Palmeiras e Flamengo. Mas o Atlético não importa, tá chegando a 60, tá na parada, se vacilarem, ele vai tentar. Mas para mim, Palmeiras é o time com mais chance de ficar com o título e o maior rival do Palmeiras pro título é o Flamengo, na minha opinião. E o Botafogo vai tentar se mandar para o campo de ataque. Júnior Santos, o bico da entrada da grande área, encontra a ótima jogada com o Di Plácido, tentou fazer o levantamento à frente, a bola fica viva no bate-rebate, vem a finalização em cima da linha, praticamente Messias tirou. E é hora do Santos tentar ligar o contra-ataque rápido e toma pancada o jogador do Peixe. E vai subir cartão amarelo. O Gabriel Pires pegou o Jean Lucas. E é aquele carrinho certeiro para pegar só o cara para evitar o contra-ataque. Subiu o cartão amarelo para ele aí, Melo. E ele deu embaixo e em cima, né? Uma falta dupla do Gabriel Pires. Atingiu primeiro no tornozelo direito e depois na coxa esquerda. Falta marcada, cartão para ele, o Santos sair em velocidade no contra-ataque e ele para, o Gabriel Pires com falta e cartão amarelo para ele. 33,5 do segundo tempo, Zaidan, era para amarelo, né, Zaidan? Indiscutível. Claro, merecido, não tenho o que reclamar não, mereceu o cartão. Novo site da Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. Acesse agora, hein? www.estrelabet.com.
Bola fica viva no campo de retaguarda com o Rodrigo Fernandes. Vamos, Santos! Acorda, Peixe! Tá perdendo por 1-0 e tem que atacar. Bola volta no campo de retaguarda com o Messias. Vai pro levantamento à frente. Ótima jogada. Tentou fazer o domínio por ali. Mendonça para variar. Perde a posse de bola. Péssimo Mendonça no jogo. E vai tentar escapar da marcação de Plácido. Tentou uma meia-lua na marcação. Bem demais na cobertura por ali, Messias. E tive a impressão de uma falta em cima do Joaquim, hein? Fora do lance de jogo, falta em cima do Joaquim, o árbitro paralisa e marca a falta aí, Melo. Janderson chegou atrasado e acabou trombando ali com o Joaquim, mandou o zagueirão do Santos, que não estava na bola, né? Estava fazendo a proteção para o Messias, mandou no chão, falta marcada, posse de bola para o Santos no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse agora braspress.com. Daqui a pouquinho um abraço especial para você que está sintonizado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, hein? Ademilson, Lucas Palmeiras, Bia, Orlando Franchini, Gabriel Kikini, Ademilson Alves Garcia, Alice, Rodrigo RM. É a galera que participa em peso no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Apoiando o Peixe, secando o Peixe, apoiando o Botafogo, secando o Fogão. E muita torcida do Palmeiras acompanhando a Bandeirantes que gira para você. Tempo e o placar do futebol. 35, segundo tempo. No placar do tapetinho, no Newton Santos continua. 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo segue vencendo e continua sonhando. Botafogo 1, gol marcado pelo Danilo. Santos nada. E aí, ex-Ortega? KP, 33 minutos do segundo tempo na Arena MRV. O Galo segue vencendo o Grêmio por 3-0, enquanto é escanteio pro tricolor gaúcho. 6:30 da tarde. Tem Fortaleza e Palmeiras na Bandeirantes no Castelão. Ulisses Costa, Mauro Betting, mais uma do Porco. Vamos lá, avante palestra, avante Soler. Vamos lá, KP. Palmeiras que vem a campo com 21, Everton 2, Marcos Rocha 15, o capitão Gustavo Gomes e 26, Murilo. Meio de campo de 12, Mike na direita, 22, Piquerez na esquerda, dupla de volantes 8, Zé Rafael, 27, Rios e 23, Rafael Veiga como armador no ataque, 9, Hendrick, 19, Breno Lopes. 36, segundo tempo, vai tentar descer de novo o time do Peixe pela ponta esquerda, recupera a posse de bola com o Soteldo, perde novamente, tenta recuperar Rodrigo Fernandes no centro, no círculo central do gramado, ele enfia uma ótima bola pela ponta esquerda com o Jean Lucas, a grande área, tenta fazer o levantamento à frente, subiu de cabeça, fez o corte pela ponta esquerda por ali, Titi, a bola fica viva no círculo central do gramado para tentar construir a jogada rapidamente no comando de defesa do time do Botafogo, e aí o jogo está paralisado. 2 jogadores do Botafogo caídos, e me parece que o Gabriel Pires não tem mais condição, hein, Melo? Despencou de uma forma ali o Gabriel Pires, a bola acabou atingindo no passarinho. E aí caiu no chão. Foi ali no passarinho. Passarinho quando a bola pega lá, né? Por que passarinho? Acho que o Zaidan pode explicar ou não? Não sei. Eu queria saber, porque o pessoal costuma agora falar de brinquedoteca, né? E acabou acertando lá a região e dói uma barbaridade. Isso é coisa de Milton Neves. Fazer. Claro, claro que é. Coisa de Milton Neves. O jogo tá parado, Zaidan. Atendimento ao Gabriel Pires. Me parece Júnior Santos também caído. A torcida do Botafogo, que antes protestou com faixas, ao contrário, pelo menos agora está apoiando o time na saída. Como você falou muito bem, o problema do Botafogo, além da qualidade técnica, tática, mas o emocional estava abalado, Zaidan. Muito. O Capelani, se o Tiquinho Soares converte aquele pênalti contra o Palmeiras, o Botafogo seria campeão brasileiro. Teria feito 4-1, o Palmeiras ia desistir daquele jogo e o Botafogo ganharia, depois daquele primeiro tempo formidável, né? Ganharia confiança. Aquela virada estraçalhou emocionalmente. Depois veio a virada com o Grêmio, né, por cima. Né? Opa. Então, agora o time, tecnicamente, é um time comum. E se continuar jogando o que está jogando hoje, não vai ser campeão. Tem de jogar mais do que isso, porque Palmeiras e Flamengo estão jogando mais do que isso. Não é verdade? Você tem toda a razão. E fora o aspecto emocional também, né? O próprio Palmeiras... por isso que a vitória é importante, né? Lógico. Porque dá uma reanimada, né, Cabo? E o próprio Palmeiras que se dava por vencido em alguns momentos dentro do Brasileirão. Sim, aquela derrota pro Atlético parecia que era o fim da temporada pro Palmeiras. Exatamente. Não é? Agora é o seguinte, Capelanes, o Santos, se ele perde esse jogo, ele vai ficar um ponto só acima da área de rebaixamento. Esse resultado é muito ruim pro Santos, é muito ruim. E, mas o Fluminense não tá nem aí com o campeonato. Pô, não tá nem aí, ontem jogou a valer, pô. Não é? E rebaixou o Coxa. Exato, e quarta-feira tem Santos e Fluminense, não é isso? Exatamente, a sequência do Santos é dura até o final do campeonato. Aqui na expectativa, nada contra o Botafogo, mas a torcida é para que o Santos não seja rebaixado. Tem muita coisa pela frente ainda, mas já estamos em reta final de temporada. E o momento que o jogo está parado para variar
e teremos mexidas no time do Glorioso. É isso, Melo? Segovinha joga a bola. Tá entrando, camisa número 10, Segovinha, para a saída do Júnior Santos, 37. E entra também o Bastos, camisa 23, e sai o 14, Gabriel Pires. Bom, pelas minhas contas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é a quinta alteração do Thiago Nunes. Já mexeu tudo, né, Zaidan? Sim, sim. Aí o Segovia, rapaz, o Segovia é o seguinte, alguém precisava testar o Segovia com ponta esquerda. Porque ele sempre entra do lado direito e faz aquela jogada da direita pro meio, da direita pro meio. Sabe a síndrome de Robin? Direita pro meio. Só que os caras não são o Robin, né? Eu testaria ele um pouco mais, porque ele tem drible e tal, pelo lado esquerdo ele pode tentar a linha de fundo, mas ele já entra pela direita. E entrou o Bastos, que é um zagueiro angolano, né? E já teve até uns momentos bem ruins aí no time do Botafogo, mas tem mais essa chance, até porque o Santos vai mexer também, e por isso ele coloca mais um zagueiro, né, Campeonato? Sem dúvida. E aí o Santos mexeu em mais 2 oportunidades, né, Melo? Julio Furque, como o Zaidan pediu, camisa número 11 entrando, e entrando também o 43, Wesley Patati. São as 2 mudanças do Santos. O Santos entra no lugar do Julio Furque, no lugar do Marcos Leonardo, e o Jean Lucas sai para a entrada também do Wesley Patati. Bom, daqui a pouquinho o Zaidan vai falar. Antes, tenta descer, o time do Santos já perde a posse de bola. Mestre Zaidan, deixa eu só ver esse ataque. O time do Santos está querendo tomar o gol, hein? Lado esquerdo do Mendonça, vai tentar levantar essa bola para frente em profundidade. Aí Soteldo recupera no campo de retaguarda, trabalha bonita agora o time do Peixe. Bom, Zaidan, você pediu o Patati e o Furque, os dois entraram na reta final do jogo, hein, Zaidan? Poderiam ter entrado mais cedo, né? Porque agora 40 minutos. O Marcos Leonardo, a gente sempre acha estranho quando o Marcos Leonardo sai, né? Mas ele não fez um bom jogo. O Marcos Leonardo não ganhou um lance, né? Ele não fez um bom jogo. Então é natural que ele saia e coloca o Patati para jogar como ponta direita, um garoto ainda, jogou a Copa São Paulo. E o Furt para ser o centroavante do time, Campeonato. Vamos ver se surte algum efeito aí. O Santos está precisando de um fato novo. A bola fica viva na intermediária, campo de retaguarda para o time do Peixe, já perde. Todd pintar um contra-ataque rápido para a equipe do time do Botafogo com o Janderson. Aí pela ponta esquerda se manda, vai embora, são 2 em cima dele. Breca em cima da marcação, tem pelo meio trabalhando jogada com o jogador que é Marlon Freitas. Cabe até a finalização, na entrada da grande área. Puxa o lance para a perna esquerda, pode fazer o gol, defesaça do João Paulo. E estava valendo tudo isso, hein? O time do Santos no seu campo de defesa parou. O Danilo fez a finalização de perna esquerda e o João Paulo muito bem colocado. Quase o segundo gol do Botafogo. Quase o segundo gol do Danilo, hein, Melo? Danilo Fernandes foi chegando e acabou conseguindo ali arriscar para o gol. O Danilo teve a oportunidade, o Danilo Barbosa fez o giro e bateu. João Paulo fez a defesa, mas parece que todo mundo ficou assistindo ali. Os jogadores do Santos assistiram o lance do Botafogo, mas que o goleiro João Paulo conseguiu fazer a defesa no chute do Danilo Barbosa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 42 segundo tempo. Segue Botafogo vencendo por 1-0 e agora uma confusão, hein? Agora uma confusão, o Danilo recebe a posse de bola, ele vai girar em cima da marcação e ele acerta acidentalmente o cotovelo na boca do jogador do time do Santos, que está caído, recebendo atendimento, o Rodrigo Fernandes aí, Melo. Fechou o braço no jogador do Santos, acabou levando a pior o Rodrigo Fernandes e o Danilo toma o cartão amarelo. Portanto, o Danilo Barbosa, cartão amarelo para ele e já estava pendurado, portanto, fora do próximo jogo do Fogão. Esse bobo, né, Zaidan? Tomar amarelo de besta. Vacilar que na hora você joga a bola, sabe como é, né? Na hora o sujeito não pensa muito o que está fazendo, né? Exatamente. Geralmente eu não penso em nenhum momento do que eu estou fazendo. Né? Central Técnica Bandeirantes com Caiano e Martins, Beto Rebeck está na área. Imagens do YouTube de Alain Marcel, na mesa de som ele, Michel Lopes, é o timaço técnico interno e externo da Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem Fortaleza, tem Palmeiras, 6h30 da tarde tem ele, Brasil. Ulisses Costa, Mauro Betting já. Mais um destaque da reportagem Bandeirantes com Gustavo Soler. Palmeiras já definido, Fortaleza a mesma coisa. E a Bandeirantes transmite daqui a pouquinho, direto do Castelão. Fortaleza e Palmeiras com Ulisses Costa.
A bola volta no campo de retaguarda para o time do Peixe com o Messias. Recebe bola de Joaquim. Solta essa bola curtinha rapidamente no comando de ataque com o Lucas Lima. Se manda, vai embora pela ponta direita com o Patati. Ele já cobre pelo meio, tem espaço para trabalhar a jogada. Furque na grande área pedindo o lance. Aí Patati faz o break em cima da marcação, encontra Soteldo pelo meio. Marcação individual do Bastos. Escapou legal da marcação do primeiro, do segundo, perde no terceiro, perde, ganha danado. Recupera após de bola o time do Botafogo com o Segovinha. Já perde para Joaquim. É um perde e ganha incrível. E o árbitro paralisa e pega a falta cometida pelo Segovinha em cima do Joaquim. E o Joaquim vai para cima do Segovinha, hein, Melo? O Joaquim é o dobro do tamanho do Segovinha e também do peso do Segovinha. Acabou atingindo ali por baixo e não gostou nada. O Joaquim, o Santos tem falta, é muito distante, mas Soteldo foi buscar a bola e vai jogar na área. Quem sabe na bola aérea, na bola parada, o Santos não consegue o empate. Julio Furque posicionado dentro da grande área. E agora Santos, com quase 45 do segundo tempo. É agora, busca no espírito, na raça, na dedicação. No lance do Soteldo, o árbitro já dá aquele sinal para que o Soteldo faça a cobrança, ele demora uma eternidade. Agora sim, jogadinha ensaiada, vem Soteldo, vem o levantamento, vem o desvio de cabeça na segunda trave, Messias tocou! Gol! É do Peixe! É de Messias! É de Messias! Messias cabeceando e fazendo! Numa jogadinha que demorou um pouquinho. O Soteldo, ele ameaçou jogar a bola na área. E aí fez uma jogadinha ensaiada. Levou pro fundo, muito inteligente. Ergueu a cabeça, fez o cruzamento com a perna esquerda. E o Messias testou firme no contrapé do Lucas Perry. Jogadinha ensaiada. Soteldo, Mendonça, Soteldo, Soteldo, Messias. Messias pro gol. Foi na vontade, foi na raça, foi no espírito de Pelé que colocou ela lá dentro. Aos 45 do segundo tempo, o Messias explode a nação santista em todo o Brasil, em todo o mundo. Messias empata. Isso é Santos, isso é ser grande, isso é ser gigante, isso é ser enorme. O Santos vai pra rede, quando poucos acreditavam, o Santos tá lá pra bater no peito, pra empatar e cravar. Eu não vou jogar a segunda divisão. Rebaixamento e Santos Futebol Clube são palavras que não combinam. O Santos empata o jogo do Newton Santos. Botafogo 1, Santos também 1. Messias vai pra rede. O destaque Bandeirantes é teu. Alô, Felipe Melo, foi na raça, foi na dedicação, foi Messias, Melo. E dessa vez o John Textor não pode nem reclamar de acréscimos, porque o gol saiu antes mesmo de 45 minutos do segundo tempo. Jogadaça ensaiada do Santos. Soteldo tabelou com o Mendonça numa cobrança de falta e colocou na cabeça do Messias. Dentro da grande área, cabeceou no cantinho para fazer o segundo gol dele com a camisa do Peixe e empatar a partida. O Santos busca o empate, tudo igual no Newton Santos, 1-1. 1-1, mestre Cláudio Zaidan, 47 da segunda etapa, estamos nos acréscimos, Zaidan, o Santos empata na raça, na camisa, Messias vai pra rede, Zaidan. E aí eu pergunto pra você e pro Felipe Melo, o cara evita um gol, não tinha mais goleiro, não tinha nada, a bola ia pro gol, ele evitou o gol de cabeça. Aí ele vai lá e faz o gol de empate. É o nome do jogo, né, Capelanes? É o Messias, né? Porque o Botafogo ia fazer 2-0, ele evitou. Tirou a bola ali na linha. E agora empata o jogo. O Botafogo, a gente acabou de falar, estava 1-0, não está jogando para disputar título, né? A verdade é essa. Está um futebol muito fraco para pensar em título. O empate não resolve a vida do Santos, fica ali com 43, mas do jeito que o troço está apertado lá embaixo, qualquer pontozinho ajuda, né, Capelanes? É verdade, Zaidan. Vamos aguardar aqui para ver se o time do Botafogo ele vai conseguir não tomar essa virada. Como muita gente já está no chat do YouTube aqui questionando, será que o Botafogo toma outra virada na reta final do jogo? O Gabriel Pires está no banco de reserva sofrendo uma barbaridade, com as mãos na cabeça. Jogadores do Botafogo não conseguem simplesmente segurar uma vitória parcial em casa. E aí os jogadores do Fogão agora reclamaram pedindo o escanteio, a arbitragem paralisou e marcou só um tiro de meta aí pro Santos, Melo. Porque foi tiro de meta pro Santos, pegou por último no jogador do Botafogo. Olha, o Botafogo não vence desde o dia 18 de outubro, a vitória sobre o América Mineiro por 2-1, jogando fora de casa. Já são 8 jogos, então vamos pro 8º jogo sem vitória do Botafogo, 4 derrotas e 4 empates
o Fogão, que tem a terceira pior campanha desse segundo turno. É verdade, agora tem o levantamento à frente para fazer a jogada do Furque, ele não acreditou no lance, a bola fica nas mãos do goleiro Lucas Perry. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda Brasil. Daqui a pouquinho tem Ulisses Costa, tem Mauro Betti, tem Gustavo Soler, tem Fortaleza e Palmeiras. E esse gol aí que o Santos fez, dava até para ter falado, né? É gol do Palmeiras, que o torcedor alviverde certamente vibrando uma barbaridade em todo o Brasil, em todo o planeta. A bola volta no campo de retaguarda para o time do Botafogo, Sérgio jogando rapidamente com Bastos. Bastos é inteligente, faz a inversão da direita para a esquerda, mais uma vez pela ponta esquerda, se manda, vai embora Vitor Cuesta. Cuesta faz o break em cima da marcação, encontra a ótima jogada pela ponta esquerda com o Segovinha. A bola mais atrás com Cuesta, no círculo central do gramado, mais atrás para trabalhar com Marlon Freitas. Marlon Freitas agora se fecha completamente o time do Peixe. A bola foi levantada à frente para Segovinha, tenta fazer o levantamento à frente, dizia na cabeça do Mendonça, que vibra uma barbaridade, joga a bola pra fora, vai terminar o jogo, é o segundo tempo, vai terminar a partida, quase 50 minutos do segundo tempo, Botafogo e Santos empatam 1-1, Zaidan. Só para mandar um abraço para Carlos Valente, grande amigo, tá ouvindo a gente junto com o filho dele, o Bruno. Obrigado pela audiência aí, estão lá torcendo pelo Peixe, Capelanes. Aê, galera, gente boa demais, um abraço para toda a galera que nos acompanha no chat do YouTube, em AM, FM, faixa estendida, aplicativo, radiobandeirantes.com.br. Estamos em todas as plataformas recebendo esse carinho de maneira muito bacana. É um orgulho, mais de 86 anos a Bandeirantes transmitindo a emoção, trazendo a informação e trazendo o destaque do futebol Bandeirantes. Botafogo e Santos vão empatando por 1-1. Chegamos na marca dos 50 minutos, redondinho agora. 50 minutos do segundo tempo. 1 minuto para terminar. E a posse de bola do time do Botafogo tem que se fechar, Peixão. Tem que partir para ataque, Fogão. Segovinha que domina pela ponta direita, bico da entrada da grande área. Já passa a pé e recebe com o Di Plácido. Ele solta a bola na intermediária, campo de ataque novamente com Marlon Freitas. Aberto pela ponta esquerda, tem Vitor Cuesta, ameaça a fazer o levantamento à frente. Tem a bola na paralela, ele prefere trabalhar mais pelo meio novamente com Marlon Freitas. Aí Freitas trabalhando a bola, ótima jogada novamente trabalhando com o Janderson. Tá na grande área pedindo a posse de bola. Bola foi aberta pela ponta direita com o Di Plácido. Vem levantamento à frente, subiu de cabeça, fez o corte Messias. A bola fica viva ainda, falta cometida em cima do Mendonça e vai terminar o jogo. Foi juvenil agora demais. O Janderson deu um tranco nas costas do Mendonça e vai terminar o jogo. O Wilton Pereira Sampaio já olha para o seu cronômetro. Jogadores do Santos caídos, estatelados no campo de jogo, pedindo o fim do jogo, pedindo o fim da partida. O Wilton Pereira pega a bola, não há tempo para mais nada, terminou no Rio de Janeiro. É fim de jogo do Nilton Santos. Para a alegria do torcedor santista, que conquista um ponto fundamental na reta final de temporada. Para o torcedor do Botafogo, mais uma vez, fica decepcionado, fica desanimado e vê cada vez mais a possibilidade do Palmeiras abrir vantagem na tabela de classificação. Até porque Fortaleza e Palmeiras vão se enfrentar daqui a pouquinho no Castelão. E claro, transmissão da equipe de esportes da Bandeirantes, com Ulisses Costa, com Mauro Betting, com Gustavo Soler. E agora vem ele para comandar essa transição de uma jornada para outra. Ele vem no comando. Alô, Ricardo Capriotti, um abraço para você, Capri, um abraço, Brasil! Valeu, João. Valeu, João. João Paulo Capelanes, parabéns pela transmissão. Show de transmissão do João Paulo Capelanes, mostrando aí esse pontinho preciosíssimo para o Santos. Preciosíssimo. E o título do Botafogo, que vai cada vez mais escorrendo pelos dedos. Cada vez mais. Aliás, não é hoje que o Botafogo perdeu o título, né? Botafogo perdeu o título naquele jogo contra o Palmeiras, naquela derrota de virada para o Palmeiras. Ali foi decisivo para o campeonato do Botafogo. Atenção, Felipe Melo, me conta aí, festa dos jogadores santistas e os botafoguenses arrasados. Me dá o panorama aí do gramado do Nilton Santos. Vai, Felipe! Capri, torcedores do Botafogo vaiando a saída dos jogadores do Botafogo. Aliás, os jogadores do Botafogo não acreditavam no que aconteceu, não acreditaram no que aconteceu. Muitos abatidos com esse empate. O Botafogo tomou mais um empate ali nos minutos finais da partida, antes mesmo de dar 45 minutos. Mas o Botafogo perdeu muitos jogos assim e levou viradas históricas assim nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Chega a 8 jogos sem vencer na competição o Botafogo nesse período, 4 derrotas e 4 empates.
empates, o Botafogo enfrenta agora o rebaixado Coritiba na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Do lado do Santos, já são 7 jogos sem derrota, 3 vitórias e 4 empates. O Santos soma mais um pontinho para lutar ali contra o rebaixamento. O próximo compromisso do Peixe no Campeonato Brasileiro é contra o Fluminense na próxima rodada na Vila Belmiro. Capri. Valeu, Felipe. Felipe Melo volta aí ao longo da nossa programação, volta no apito final, trazendo a palavra aí do técnico Marcelo Fernandes, explicando esse empate heróico do Santos no finalzinho do jogo. Vamos ouvir Cláudio Zaidan, a opinião Bandeirantes para esse empate heróico, hein, Zaidan, do Santos no finalzinho. O Santos ainda precisa pontuar, claro, para se livrar matematicamente do rebaixamento, mas é um empate que enche o time de moral e destrói moralmente o Botafogo depois de mais um jogo, né, em que a vitória estava pertinho ali, próxima nas mãos, e toma um empate já perto dos acréscimos da partida. Zaida, o que aconteceu no Newton Santos? O futebol é muita expectativa, né, em relação ao torcedor com o time. Se antes do campeonato começar o torcedor do Botafogo recebesse a notícia prévia, né, de que o Botafogo iria para a Libertadores, seria sensacional, né, Capriati? Mas aí, com aquele primeiro turno, a expectativa, e para alguns era quase certeza, de título. Um título que não ganha desde 95. Então, claro, o momento é de decepção e tal. Mas o time não tem jogado para disputar título para valer, não. Segundo turno muito ruim. E mesmo quando dá sinais ali de uma recuperação emocional, não tem qualidade suficiente. Então, o Botafogo está fazendo o possível, né? E vai para a Libertadores, o que é muito bom, mas não vai disputar o título. A disputa é Flamengo e Palmeiras, e se os dois vacilarem muito, o Galo entra na parada. Mas para mim a disputa é Palmeiras e Flamengo, com grande chance do Palmeiras ganhar mais um título, seu 12º. E o Santos, do jeito que a coisa está enrolada lá embaixo, o Santos não está, um ponto não resolve nada, mas ajuda, né? Não é a solução, mas ajuda. Um pontinho aqui, outro ali, você vai escapando, porque esse troço vai ser enrolado, pelo menos o último a descer, isso vai até a penúltima rodada, talvez última rodada. Então um pontinho sempre ajuda, mas o jogo tecnicamente não foi bom, Capriotti. Os dois times ficaram devendo futebol. Não foi bom não, foi tecnicamente fraco, mas e eu tenho aquela sensação de que 45 pontos talvez não dê aí para o time que vai tentar se livrar, né, Zaida, nesse campeonato aí, bem equilibrado, talvez vá precisar de mais um pouquinho aí, né? Claro que 45 é sempre visto como um número mágico, mas não é, né? Em 2009, se não me falha a memória, o Coritiba caiu com 45, né? Então não é um número mágico, alcançou, tá livre. E desta vez, menos ainda, é garantia de alguma coisa, né? Você tem time com 44 pontos ali e que está sentindo o bafo da área de rebaixamento. Não pode vacilar, não é garantia de nada, 45 pontos. Agora, esse pontinho que o Santos conseguiu no final, além de ser bom emocionalmente, estava perdendo, empatou, é um ponto a mais. No final das contas pode ser salvador, né, Capriotti? Exatamente. Bom, o Grêmio parou nos 59 pontos, o Atlético pulou para 60. Se o Palmeiras vencer, fica difícil para o Grêmio, até mesmo para o Atlético, não é? Mas se o Palmeiras perder, Grêmio segue na luta aí, não é, Zaidan? Acho que essa derrota do Grêmio em Belo Horizonte, com a vitória eventual do Palmeiras daqui a pouquinho, atrapalha aí a vida do time gaúcho, né? Muito, muito. Agora, o Flamengo é o grande favoritaço aí da rodada, né? Porque ele pega um time rebaixado. E em campo não é nem neutro, porque o Uberlândia tem muito mais torcedor do Flamengo do que do América, né? Então, a chance do Flamengo ir para 63 é muito grande. E acho que esse é o jogo que mais vai chamar a atenção do Abel aí, viu, Capriotti? Exatamente. Valeu, Zaida. Grande abraço a você. Ótima semana. E até amanhã no Acontece, às 3 da tarde. Valeu, Caboclinho. Abração. Quem vai cair? Eu acho que caem Goiás e Cruzeiro. É um chute, um palpite aqui. Só um palpitão, Caboclinho. Capriotti, obrigado Valeu. pela consideração lá. Um abraço. Dê um abraço em todos por nós. Fica com Deus.
Amém. Você também, Zaidan. Amanhã estaremos lá com muita honra, representando Cláudio Zaidan no troféu ACESP. Zaidan entrando para a galeria dos imortais da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Amanhã, evento, a festa, a entrega do troféu no Museu do Futebol em São Paulo. Agora são 6h03 e agora tem mais decisão, porque aqui é assim, na Bandeirantes é assim, toda hora, todo jogo é decisivo e se tem decisão é na Bandeirantes. Agora é a vez de Fortaleza e Palmeiras e no mesmo horário vão jogar São Paulo e Cuiabá, tem informação Bandeirantes do Paulo do Vale, no mesmo horário também tem Internacional e Bragantino, tem informação Bandeirantes do Pedro Oliveira lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. E a partir de agora, para contar toda a história de Fortaleza e Palmeiras, o torcedor do Verdão empurrando o time com a Bandeirantes. Vai dar para o 12º título brasileiro do Verdão? É, essa história que a gente começa a contar a partir de agora com ele, que já está aqui para assumir o comando da jornada esportiva Bandeirantes. Solta a voz e vem! Vem Ulisses Costa! Da Bandeirantes continua. João Paulo Capelanes brilhantemente transmitiu o empate do Santos diante do time do Botafogo. E o microfone da Bandeirantes vem para trazer para você. Fortaleza e Palmeiras, o Brasil ligado nesse jogo. E você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil.